porque é proibido deitar na calçada em Nevada. Em Nevada, especialmente em cidades como Las Vegas, deitar na calçada é ilegal. Essa lei estranha visa manter a segurança pública e a ordem, garantindo que as calçadas fiquem livres para os pedestres. Isso ajuda a evitar bloqueios, que podem ser perigosos, especialmente em lugares movimentados, onde turistas e moradores se aglomeram. Embora a ideia possa parecer incomum, leis semelhantes existem em vários países, muitas vezes para preservar a atmosfera vibrante da vida urbana. Em vez de simplesmente deitar e descansar, as pessoas são incentivadas a usar áreas de descanso ou bancos. Então, da próxima vez que você estiver em Nevada e quiser relaxar na calçada, não se esqueça de encontrar um lugar apropriado. Tudo isso é para manter a cidade viva e segura para todos. Conheça Ronnie, a menor vaca do mundo. Essa adorável vaca da raça Dexter, da Índia, está no livro dos recordes como a menor vaca do planeta. Com apenas 51 centímetros de altura, Ronnie dá um novo significado ao termo animal de fazenda miniatura. Apesar de seu tamanho pequeno, essa vaquinha é cheia de personalidade e conquistou o coração de muitos. As vacas Dexter são conhecidas por seu temperamento amigável e tranquilo, geralmente utilizadas para a produção de leite e como animais de estimação. No entanto, o tamanho excepcional de Ronnie a tornou uma verdadeira estrela. As pessoas vêm vê-la, impressionadas com sua fofura e figura delicada. Seus donos contam que Ronnie adora interagir com os visitantes, frequentemente empurrando-os gentilmente para chamar a atenção. Além de sua fama, Ronnie simboliza a diversidade de tamanhos e raças de animais ao redor do mundo. Essa pequena maravilha desperta interesse pela genética animal e métodos de criação, lembrando-nos que coisas incríveis podem vir em pacotes pequenos. O que você acha que Ronnie pensa sobre sua fama? Você já ouviu falar da cor rosa vibrante do Lago Hillier? Este incrível lago, localizado na ilha Middle, na Austrália, é famoso pelo seu tom intenso, atraindo turistas de todo o mundo. Mas o que torna este lago tão singularmente bonito? O segredo está em pequenos micro-organismos conhecidos como bactérias halofílicas. Essas bactérias especiais prosperam na água salgada do lago, produzindo um pigmento rosa brilhante que dá à água sua cor rica. O efeito rosa se intensifica nos meses quentes e é bem visível do ar, criando uma vista deslumbrante contra a paisagem verde e o oceano azul. Apesar de sua beleza, o Lago Hillier não é apenas uma visão encantadora. Ele também serve como um exemplo fascinante de como a vida pode prosperar em condições extremas. Cientistas continuam a estudar essa incrível maravilha natural para entender como esses organismos contribuem para essa cor vibrante. Portanto, se você está em busca de uma aventura única ou da foto perfeita para o Instagram, o Lago Hillier definitivamente deve estar na sua lista. Quem não gostaria de ver o Lago Rosa do mundo com seus próprios olhos? Será que o Canadá realmente atingiu 45 graus Celsius? Em uma reviravolta inesperada, o Canadá registrou sua temperatura mais alta já registrada, 45,0 graus Celsius. 113 graus Fahrenheit. Esse surpreendente recorde não apenas supera as temperaturas históricas do Canadá, mas também é mais alto do que qualquer temperatura já registrada no Brasil e na Tailândia. Conhecido geralmente por seus invernos frios e verões amenos, o Canadá surpreendeu a todos quando essa onda de calor sem precedentes atingiu partes do país. Essa temperatura extrema destaca os problemas contínuos das mudanças climáticas, que estão levando a condições meteorológicas cada vez mais imprevisíveis em todo o mundo. Regiões que antes evitavam o calor extremo, agora enfrentam condições normalmente associadas aos trópicos. Ao observar esses fenômenos climáticos incomuns, nos perguntamos o que isso significa para o meio ambiente do Canadá e como nosso clima pode continuar a mudar no futuro. Você já olhou para cima e se perguntou por que as nuvens não caem? Tudo se deve à força de sustentação do ar ao redor. Quando o ar quente sobe, ele cria uma corrente ascendente que ajuda as nuvens a permanecer na atmosfera. Isso acontece porque o ar quente é mais leve que o ar frio. Ao subir, ele contrabalança a gravidade, ajudando as nuvens. Curiosamente, embora as nuvens pareçam fofas e macias, na verdade, elas contêm muita água. Entender como as nuvens ficam no ar nos ajuda a compreender melhor o clima ao nosso redor. A interação dessas correntes de ar quente ascendentes e o peso das gotículas de água nas nuvens afetam tudo, desde dias ensolarados até tempestades.
Então, da próxima vez que você olhar para uma nuvem, lembre-se de que ela não está apenas flutuando, ela está dançando com as correntes de ar em um incrível balé atmosférico. Porque Atena tem uma coruja? Na Grécia Antiga, a sábia deusa Atena frequentemente carregava uma coruja no ombro, simbolizando sabedoria e perspicácia. Não é apenas um acessório fofo. A coruja representa a habilidade única de ver a verdade que outros podem perder. Atena, venerada como deusa da sabedoria, estratégia e guerra, incorpora qualidades de inteligência e clareza. O olhar atento da coruja era considerado uma metáfora para a compreensão necessária, tanto em batalhas quanto na tomada de decisões. Essa conexão estreita fez da coruja um poderoso símbolo em moedas antigas e na literatura, representando conhecimento. Mesmo hoje, a coruja é associada ao aprendizado e à inteligência. A relação entre Atena e a coruja mostra como as culturas antigas frequentemente usavam animais para expressar ideias complexas, lembrando-nos de que os símbolos podem carregar significados profundos que ressoam ao longo da história. Você sabia sobre o incrível reflexo de mergulho nos mamíferos? Essa reação fisiológica impressionante acontece quando nosso rosto toca a água e ajuda a economizar oxigênio enquanto nadamos ou mergulhamos. Quando a água toca nossa pele, especialmente ao redor do rosto, a frequência cardíaca diminui bastante. Essa desaceleração ajuda a conservar energia e oxigênio, permitindo que fiquemos mais tempo debaixo d'água sem precisar respirar. Curiosamente, esse reflexo não é exclusivo dos humanos. Ele também ocorre em muitos mamíferos, especialmente aqueles adaptados à vida aquática, como focas e golfinhos. Eles conseguem mergulhar profundamente e prender a respiração por longos períodos, graças a essa incrível adaptação. Então, da próxima vez que você mergulhar, lembre-se de que seu corpo já tem uma ferramenta incrível que o ajuda a ficar mais tempo debaixo d'água. Legal, né? O que realmente motiva as ações sombrias dos cultistas? Em 1984, ocorreu um evento chocante no Oregon, quando um culto executou um plano perigoso para influenciar as eleições locais. Eles contaminaram alimentos e maçanetas com salmonela para adoecer os eleitores. Esse ato traiçoeiro se tornou o maior ataque biológico na história dos Rekka-Eicho, movido por um desejo incomum de controle. O grupo acreditava que, se conseguissem infectar pessoas suficientes, poderiam manipular os resultados das eleições a seu favor. A natureza horrenda desse incidente revela até onde algumas pessoas podem ir na busca pelo poder, mostrando o lado sombrio das ambições humanas. Felizmente, as autoridades conseguiram intervir e responsabilizar os culpados, mas esse incidente serve como um alerta sobre como ideologias prejudiciais podem se manifestar na sociedade, como tal desejo pode se transformar em uma arma contra cidadãos inocentes. Prepare-se para se surpreender com a jornada distante de Plutão. Você sabia que Plutão, que já foi considerado o 9º planeta do nosso sistema solar, está se afastando da Terra? Este incrível planeta anão é como uma criança silenciosa que se afasta do parquinho, criando uma sensação de distância e admiração. Plutão leva quase 248 anos para completar uma volta ao redor do Sol, e durante esse tempo ele estará ainda mais longe do nosso planeta azul. Atualmente, Plutão está a mais de 4 bilhões de quilômetros da Terra, tornando-se um alvo difícil para os astrônomos. Na verdade, Plutão não voltará a uma posição mais próxima de nós por mais de 2 séculos. Ao olhar para as estrelas, podemos imaginar a paisagem gelada e misteriosa de Plutão e refletir sobre como nossa compreensão do universo continua a evoluir com esses vizinhos tão distantes. Não é incrível como os corpos celestes podem nos levar a uma jornada através do tempo e do espaço? A montanha Bossave, na Papua Nova Guiné, não é apenas mais uma montanha. É um antigo vulcão extinto que, há cerca de 200 mil anos, sustenta a vida em silêncio. Essa incrível idade permitiu que a cratera isolada desenvolvesse um ecossistema próspero, repleto de mais de 40 espécies únicas. Entre esses tesouros escondidos está o menor papagaio do mundo, uma pequena maravilha que mostra a criatividade da natureza. O isolamento da cratera protegeu essas espécies de influências externas, permitindo que evoluíssem de maneiras que só podemos imaginar. A beleza intocada da montanha Bossave serve como um museu vivo, destacando a importância da preservação de ecossistemas tão únicos. Portanto, da próxima vez que você pensar em biodiversidade, lembre-se deste tesouro na Papua Nova Guiné, onde a vida se revela de maneiras surpreendentes e frágeis.
Quais outros mistérios este antigo vulcão ainda guarda? Acredite ou não, mas Meryl Streep enfrentou uma rejeição. Mesmo as estrelas mais talentosas passam por dificuldades no início de suas carreiras. Meryl Streep, conhecida por sua incrível versatilidade e profundidade na atuação, enfrentou desafios no começo, incluindo uma rejeição notável para um papel no filme King Kong, de 1976. Apesar de suas habilidades impressionantes, os diretores de elenco não a consideraram a candidata ideal para essa épica monstruosa. Esse momento poderia desanimar muitos, mas não Streep. Em vez de deixar a rejeição a abater, ela continuou trabalhando, aceitando papéis menores e aprimorando seu talento. Logo, ela chamou a atenção de críticos e do público com suas performances dinâmicas. Agora, olhando para trás, é difícil imaginar alguém diferente em alguns papéis icônicos que ela interpretou, como em O Diabo Veste Prada ou A Escolha de Sofia. O caminho de Streep nos lembra que toda pessoa bem-sucedida já enfrentou fracassos e que apenas talento não é suficiente. A perseverança e a dedicação são essenciais. Não é inspirador pensar em como ela transformou essa rejeição em um passo rumo à grandeza? Você não vai acreditar no que pode ser dito sobre os gafanhotos. Quando as condições são favoráveis, os grilos podem se transformar em criaturas completamente diferentes, chamadas de gafanhotos. Essa transformação incrível acontece quando eles se reúnem em grandes grupos, especialmente após uma seca seguida de fortes chuvas. Ao se juntarem, os gafanhotos passam por mudanças físicas e comportamentais significativas. Eles desenvolvem músculos mais fortes, mudam de cor e começam a se comportar de maneira mais social. Ainda mais surpreendente é que os cientistas podem induzir essa transformação apenas acariciando suas patas traseiras, o que libera uma substância química chamada serotonina. Essa descoberta ajuda a entender como as condições estressantes do ambiente podem impactar fortemente o comportamento e desempenhar um papel importante em desastres agrícolas. Quando os gafanhotos se reúnem em nuvens, eles podem devastar grandes áreas de cultivo, levando a sérias faltas de alimentos. Graças à sua capacidade de transformação, esses insetos mostram o quão interconectado é o nosso mundo e como as mudanças na natureza podem ocorrer rapidamente. Prepare-se para se surpreender com o Sea Bubbles. Este táxi elétrico inovador francês está mudando nossa visão sobre o transporte urbano. Flutuando a 50 centímetros acima da água, o Sea Bubbles utiliza um design exclusivo de hidrofoil, permitindo que deslize sem esforço, sem fazer ondas ou barulho. Imagine-se navegando pelos movimentados canais urbanos, desfrutando de uma viagem tranquila e relaxante. Cada Sea Bubble pode acomodar até 4 passageiros, tornando-o uma ótima opção para famílias e amigos. Este táxi ecológico não é apenas prático, mas também reduz significativamente a poluição em comparação com os meios de transporte tradicionais. Com o avanço das tecnologias de veículos elétricos, o Sea Bubbles está dando um passo à frente. Ele combina um design elegante com sustentabilidade, desafiando as noções tradicionais de deslocamento nas cidades. Estamos prontos para aceitar um futuro mais silencioso e verde em nossas vias aquáticas. Você pode se surpreender. Casca de ovo na recuperação óssea. Cientistas estão usando de forma criativa a casca de ovo triturada na engenharia biomédica para desenvolver um hidrogel que ajuda na regeneração dos ossos. Essa abordagem inovadora combina o cálcio presente na casca de ovo com polímeros sintéticos, criando uma estrutura que apoia o crescimento das células ósseas. Quando um osso está danificado, nosso corpo muitas vezes precisa de ajuda para cicatrizar, e é aí que esse novo material entra em cena. Oferecendo uma solução natural e sustentável, esse hidrogel pode reduzir significativamente nossa dependência de enxertos ósseos sintéticos. Imagine que um resíduo comum da cozinha pode ajudar na cicatrização de fraturas e lesões. Isso é benéfico tanto para o processo de cura quanto para o meio ambiente. Além disso, como a casca de ovo é abundante, esse método oferece uma alternativa ecológica que pode mudar drasticamente os procedimentos médicos. Não é incrível como algo tão comum pode se tornar uma solução extraordinária? Você ouviu sobre a promoção de caminhões e AK-47. Em 2009, um revendedor de automóveis em Kansas City chocou o país ao oferecer um fuzil AK-47 grátis na compra de cada caminhão como parte de uma campanha publicitária.
Essa estratégia de marketing inusitada gerou tanto interesse quanto polêmica. O revendedor queria atrair clientes ao combinar um carro americano tradicional com uma arma russa, o que chamou a atenção de longe. Alguns consideraram isso uma jogada inteligente, enquanto outros expressaram preocupações sobre a segurança e as consequências de misturar veículos com armas. Defensores do direito ao porte de armas elogiaram a oferta como uma maneira única de promover as liberdades da Segunda Emenda, enquanto os opositores argumentaram que isso desmerecia a seriedade da violência armada. No final, a promoção destacou a interseção entre cultura, comportamento do consumidor e os debates contínuos sobre a posse de armas na América. Isso deixou muitos pensando: foi uma jogada ousada de negócios ou uma ideia imprudente? Você já viu 10 mil tipos de tomates? Acredite ou não, mas existem mais de 10 mil variedades de tomates no mundo. Essas frutas coloridas vêm em diferentes formas, tamanhos e cores, desde os pequenos tomates cereja até os grandes tomates beefsteak. Curiosamente, os tomates podem ser vermelhos, amarelos, verdes, roxos e até pretos, refletindo sua diversidade genética. Essa variedade é resultado de séculos de cultivo, onde jardineiros e agricultores cruzaram diferentes variedades para criar novos sabores e texturas. Alguns tomates são perfeitos para saladas, por causa de seu sabor adocicado, enquanto outros são ótimos para molhos devido ao seu gosto intenso e ácido. Você sabia que algumas variedades são passadas de geração em geração? Apesar de toda essa diversidade, todos os tomates pertencem à mesma família, a das solanáceas, que também inclui batatas e berinjelas. Então, da próxima vez que você morder um tomate suculento, lembre-se de que existe um mundo inteiro de variedades, cada uma com sua história única. Qual é o seu tipo favorito de tomate? E se eu te disser que os órgãos podem influenciar seus desejos? Essa ideia fascinante, conhecida como memória celular, sugere que quando uma pessoa recebe um transplante de órgão, ela pode não apenas ganhar uma nova parte física, mas também herdar gostos, preferências e até lembranças do doador. Alguns receptores de transplantes relataram desejos súbitos por alimentos que nunca gostaram, ou experiências de emoções e pensamentos que parecem estranhos a eles. Imagine desfrutar de um prato que seu doador amava, mesmo que você nunca tenha se interessado por ele. Embora os cientistas ainda estejam investigando a ciência da memória celular, relatos continuam a chamar a atenção de muitos. Esse fenômeno levanta questões intrigantes sobre a conexão entre nosso corpo e nossa identidade. Talvez a essência da experiência de alguém continue a viver através de seus órgãos? Cada história de transplante adiciona uma nova camada à nossa compreensão da consciência humana e das conexões. Muitos acreditam que o biscoito da sorte é uma iguaria tradicional chinesa, mas na verdade ele foi inventado no Siwa. Esse biscoito crocante e doce, com uma mensagem dentro, tem uma história interessante. No início do século XX, imigrantes japoneses começaram a fazer biscoitos semelhantes na Califórnia, e com o tempo a ideia evoluiu para o que conhecemos hoje como biscoito da sorte. Curiosamente, essas delícias foram posteriormente levadas para a China, onde começaram a ser oferecidas aos turistas que queriam experimentar a cultura americana. Hoje, o biscoito da sorte é uma parte essencial dos restaurantes chineses ao redor do mundo e frequentemente é servido como um final divertido para a refeição. No entanto, as mensagens dentro podem variar de citações inspiradoras a previsões humorísticas, despertando a curiosidade dos convidados. Então, da próxima vez que você abrir um biscoito da sorte, lembre-se de sua trajetória única e de como algo tão associado à culinária chinesa realmente começou no Zekawa. Quais outras surpresas estão escondidas em nossos pratos favoritos? E se eu contar sobre a corajosa resistência da Espanha? Durante a invasão de Napoleão, no início dos anos 1800, o povo espanhol se uniu em uma inspiradora demonstração de unidade e coragem. Eles formaram grupos conhecidos como juntas provinciais para defender sua pátria de um inimigo poderoso. É importante notar que esses grupos eram compostos por cidadãos comuns, muitos dos quais não tinham treinamento militar formal. Em vez de esperar pela reação do governo ou do exército profissional, pessoas comuns se uniram, muitas vezes usando seu conhecimento da região a seu favor. Esse espírito de resistência popular alimentou sua determinação, levando a táticas astutas que surpreenderam as tropas francesas. A coragem e a engenhosidade das juntas provinciais não apenas ajudaram a inspirar uma identidade nacional, mas também se tornaram um poderoso exemplo de como pessoas comuns defendem seus direitos. Como esses esforços locais influenciaram o resultado da guerra.
Você consegue imaginar pernas azul brilhante que atraem um parceiro? Durante o acasalamento, os machos dos pelicanos de pernas azuis fazem um verdadeiro show com suas impressionantes pernas azuis, que são um sinal importante no mundo animal. A intensidade e a vivacidade da cor azul não são apenas para a beleza, elas mostram a saúde e a aptidão genética do macho. As fêmeas ficam encantadas com esses tons vibrantes e frequentemente escolhem os machos com as pernas mais brilhantes. Esse espetáculo colorido é um exemplo fascinante de seleção sexual, onde características que podem parecer meramente decorativas desempenham um papel crucial na reprodução. Quanto mais intenso o azul, maiores as chances do macho encontrar um parceiro. Essas cores vibrantes podem indicar um pássaro bem alimentado e saudável, tornando os companheiros mais atraentes. Então, da próxima vez que você ver um pelicano de pernas azuis, lembre-se de que essas pernas chamativas não são apenas bonitas, mas podem ser o passaporte para o romance. Difícil de acreditar, mas a terra era barata na compra da Louisiana. Em 1803, os Estados Unidos fizeram um negócio incrível com a França, adquirindo enormes 828 mil milhas quadradas de território por apenas 15 milhões de dólares. Isso significa que os americanos pagaram cerca de 4 centavos por acre de terra, que se estendia do rio Mississippi até as Montanhas Rochosas. Naquela época, o território da Louisiana era inexplorado e cheio de recursos, vastas pradarias e incontáveis rios. Essa compra não só dobrou o tamanho da jovem nação, mas também abriu novas oportunidades para exploração e colonização. Thomas Jefferson, presidente do ZKQUA, viu nessa aquisição uma chance de se expandir para o oeste, permitindo que os americanos espalhassem seus ideais e estilo de vida. Embora alguns críticos se preocupassem com o custo, a história mostra que esse passo ousado ajudou a moldar o futuro dos Estados Unidos. Você consegue imaginar um negócio assim hoje? Descubra os incríveis Grandes Lagos da América do Norte. Esses lagos são uma maravilha natural impressionante, formando o maior grupo de lagos de água doce do mundo em área total. Os Grandes Lagos são compostos por 5 lagos: Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontário. Eles se formaram durante a glaciação de Wisconsin, que ocorreu há cerca de 11 mil anos, moldados por enormes geleiras que alteraram a paisagem enquanto derretiam. Juntos, esses lagos contêm cerca de 20% da água doce do planeta, tornando-os extremamente importantes para os ecossistemas, a economia local e o lazer. As comunidades ao redor dos Grandes Lagos dependem deles para água potável e transporte, enquanto pescadores e amantes de passeios aquáticos aproveitam suas vastas águas. A beleza impressionante dos lagos atrai milhões de visitantes todos os anos, que vêm para pescar, fazer caminhadas e simplesmente desfrutar da natureza ao redor. Você já explorou esses tesouros naturais? Você ouviu falar das falhas de Jack Ma? Jack Ma, o fundador da Alibaba, enfrentou muitas dificuldades antes de alcançar um sucesso incrível. Você sabia que ele foi rejeitado por 30 empregadores diferentes? Um dos casos mais marcantes aconteceu quando ele se inscreveu no KFC e foi rejeitado junto com 23 outros candidatos. Apesar dessas falhas iniciais, Ma não deixou que a decepção o parasse. Em vez disso, ele encarou os desafios, analisou o que deu errado e aprendeu com cada experiência. Sua perseverança foi a chave para suas conquistas futuras. Em 1999, após muitas tentativas e lições, ele cofundou a Alibaba, que se tornou um gigante global do comércio eletrônico. Hoje, a Alibaba é um nome conhecido que mudou a forma como as pessoas fazem compras online. A história de Ma mostra a importância da persistência e do aprendizado com as falhas, qualidades que podem inspirar qualquer um que enfrente dificuldades. Então, da próxima vez que você enfrentar uma rejeição, lembre-se de Jack Ma e pense em como essas experiências podem se tornar degraus para o seu próprio sucesso. O que é surpreendente na disposição das cartas? O fatorial do número 10 é um número impressionante, 3.628.800. Isso significa que se você tem 10 cartas de baralho únicas, existem incríveis 3.628.800 maneiras de organizá-las. Imagine que você embaralha o baralho, e a cada vez que faz isso, cria uma combinação totalmente nova. Esse conceito é chamado de fatorial, representado como 10. E é calculado multiplicando 10 por cada número inteiro menor que ele, até chegar a 1. Esse crescimento exponencial mostra o quão poderosas podem ser as disposições.
Pense nisso. Se você aumentar um pouco o número de cartas, as possíveis disposições disparam. Por exemplo, 11 cartas geram 39.916.800 disposições. Essa explosão de combinações explica por que os jogos de cartas podem ser infinitamente novos e emocionantes. Então, da próxima vez que você embaralhar seu baralho, lembre-se, cada combinação aleatória pode levar a uma mão única. O que sua coleção de jeans diz sobre você? Nos Ecomotiwa, a pessoa média tem 7 pares de jeans, o que combina perfeitamente com os dias da semana. Esse amor pelos jeans não é só sobre conforto, é um fenômeno cultural. Os jeans têm uma história rica, começando como roupa de trabalho nos anos 1800 e se transformando em peças de moda hoje. Não importa se você prefere jeans justos, modelos flare ou mais soltos, essas calças versáteis podem expressar seu estilo. Pense nisso, cada par pode refletir diferentes humores ou ocasiões. Talvez um jeans clássico para um passeio casual, ou um jeans rasgado para uma festa divertida. Além disso, são práticos. Você pode combinar jeans com uma blusa bonita para sair ou manter um look simples com uma camiseta. Então, quantos pares de jeans você tem no seu guarda-roupa? Talvez seja a hora de avaliar sua coleção de jeans. Conheça a imensa represa de Angel Falls. Com 979 metros de altura, essa impressionante estrutura é a maior represa do mundo. Localizada em um canto remoto do planeta, a represa de Angel Falls não só demonstra a incrível engenharia humana, mas também desempenha um papel crucial no fornecimento de água e energia para milhões de pessoas. Construída para resistir a forças poderosas, ela aproveita a energia das águas rápidas para gerar eletricidade, que ilumina casas e abastece indústrias. A construção da represa exigiu o trabalho de milhares de operários qualificados e o uso de tecnologias inovadoras, tornando-a uma maravilha da arquitetura moderna. Famosa por sua altura, a represa de Angel Falls transformou a paisagem ao criar um grande reservatório que oferece oportunidades de lazer e sustenta a fauna local. Quando você está perto dela, não pode deixar de sentir admiração. Que outras maravilhas nosso planeta esconde? Qual é o papel dessa garrafa misteriosa? Em muitas histórias ou discussões, a garrafa frequentemente se torna o centro das atenções, simbolizando algo maior. Pense em como uma simples garrafa pode representar esperança, nostalgia ou até mesmo uma mensagem perdida no mar. Seja uma bebida antiga, um artefato moderno ou uma nota dentro, a garrafa desperta curiosidade. É surpreendente porque a garrafa é tão importante. Talvez ela guarde segredos esperando para serem descobertos. As pessoas usaram garrafas para compartilhar pensamentos, criar arte e viver aventuras, tornando-as significativas em nossas vidas. Por exemplo, algumas histórias famosas giram em torno de cartas de amor enviadas em garrafas, destacando o romantismo à distância e no tempo. Além disso, na ciência, as garrafas têm funções práticas, desde armazenar medicamentos até preservar amostras para pesquisa. Cada menção à garrafa acrescenta camadas de significado, simbolizando muito mais do que apenas um recipiente. Quando você pensa sobre seu significado, quais histórias você associa às suas próprias experiências com garrafas, ou aquelas que você ouviu? O apelo está não apenas na garrafa em si, mas também nas histórias que ela guarda. E se eu disser que é possível enviar ossos humanos? O envio de ossos humanos para pesquisas é um processo fascinante, mas complicado. Em algumas regiões, é legal enviar esses ossos para estudo científico, permitindo que os pesquisadores obtenham dados importantes sobre a saúde e a anatomia humana. No entanto, esse processo apresenta desafios. Navegar pelas regras de alfândega pode ser difícil, pois as leis variam muito de um lugar para outro. Por exemplo, em algumas áreas, o transporte de ossos é permitido, enquanto em outras existem regras rigorosas ou proibições totais. Além disso, a logística também é complicada. Os ossos precisam ser armazenados corretamente para chegarem em boas condições, o que muitas vezes exige embalagens especiais e controle de temperatura. Isso significa que os pesquisadores devem trabalhar em estreita colaboração com as empresas de transporte para atender aos padrões de saúde e segurança. Portanto, embora a ideia de enviar ossos humanos pareça intrigante, a realidade é muito mais complexa. Vale a pena o esforço em nome da ciência? E se eu disser que Dolly Parton perdeu para si mesma? Em uma reviravolta engraçada, a lendária cantora de country participou uma vez de um concurso de sósias, onde os participantes tentavam imitar seu famoso estilo.
Dolly, conhecida por suas perucas coloridas e moda única, passou muito tempo se arrumando para o evento. No entanto, apesar de sua aparência impressionante e grandes expectativas, o público acabou aplaudindo-a menos do que a outros. É difícil imaginar que alguém tão amado e influente como Dolly pudesse não se sair bem em um concurso sobre sua própria imagem. Esse incidente divertido destaca a natureza imprevisível das apresentações ao vivo e da opinião pública. Às vezes, até as maiores estrelas podem enfrentar fracassos, lembrando-nos que o riso é tão importante quanto os aplausos. Então, da próxima vez que você estiver em um concurso ou show, lembre-se de que nem sempre se trata de vencer, mas de aproveitar o momento e se divertir, assim como Dolly fez. Difícil de acreditar, mas os androides não são apenas dispositivos. O termo androide, na verdade, descreve uma figura parecida com um humano, com a aparência de um robô masculino. Ele vem da palavra grega androides, que significa parecido com um humano. Essas incríveis criações são frequentemente vistas na ficção científica, em filmes e videogames. Imagine um robô que anda e fala como um humano. Ao contrário dos robôs comuns, os androides buscam imitar o comportamento e as emoções humanas, muitas vezes borrando as linhas entre o artificial e o real. No nosso dia a dia, esse termo também se tornou popular por causa da tecnologia, já que falamos sobre smartphones e tablets androides. No entanto, a ideia original dos androides levanta questões interessantes sobre identidade e humanidade, o que significa ser humano e as máquinas podem realmente nos entender algum dia. Com o avanço da robótica e da inteligência artificial, a pesquisa sobre androides se torna mais relevante do que nunca. Então, o que você acha? Será que algum dia poderemos compartilhar nossas vidas com um verdadeiro androide? Você não vai acreditar no que aconteceu com o primeiro mouse de computador. Em 1964, Douglas Engelbart apresentou um dispositivo inovador que mudou para sempre a nossa interação com os computadores. Esse primeiro mouse era uma caixa de madeira quadrada, com duas rodas internas, bem diferente dos designs elegantes de hoje. Surpreendentemente, ele não tinha botões, nem um cursor visível, o que o tornava completamente diferente do que esperamos. A invenção de Engelbart ficou sem reconhecimento por um bom tempo, mas lançou as bases para conquistas futuras. Levou quase 2 décadas para que a ideia se tornasse popular, e a Apple teve um papel fundamental na melhoria e popularização do design. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, o mouse se tornou uma parte essencial dos computadores pessoais, ajudando os usuários a navegar facilmente pelas telas. Você consegue imaginar usar um computador sem mouse hoje em dia? Você já notou as estrelas na bandeira do Brasil? Elas não são apenas enfeites, têm um significado importante. A bandeira do Brasil, com seu fundo verde vibrante e um grande losango amarelo, possui 27 estrelas brancas, cada uma representando as constelações visíveis no céu, quando o Brasil declarou sua independência em 7 de setembro de 1822. Cada estrela simboliza um estado brasileiro ou o Distrito Federal, e sua disposição reflete o céu noturno sobre o Rio de Janeiro naquela época. Esse design único não só destaca a identidade da nação, mas também conecta sua história ao cosmos. As estrelas lembram os brasileiros de suas raízes e de um momento crucial de liberdade. Então, da próxima vez que você ver a bandeira tremulando, olhe atentamente para essas estrelas e pense na história que elas contam sobre independência e orgulho nacional. Você sabia que Joe Rogan é faixa preta em jiu-jitsu? Ele é conhecido não só pelo seu podcast, mas também pelas suas habilidades impressionantes no tatame. Com uma faixa preta em jiu-jitsu brasileiro, Rogan aperfeiçoou suas técnicas por muitos anos, tornando-se um respeitado mestre em artes marciais. Sua dedicação vai além dos treinos. Ele aprendeu com instrutores renomados e até competiu em torneios. E tem mais. Rogan também é comentarista do UFC, oferecendo análises profundas durante as lutas. Seu conhecimento de jiu-jitsu o ajuda a explicar as nuances das artes marciais mistas para espectadores ao redor do mundo. Combinando sua paixão por esportes de combate com uma carreira na mídia, Rogan criou um espaço único, onde compartilha conhecimento e entretém seu público ao mesmo tempo. Não é incrível como ele une esses dois mundos? Você sabia que a água pode ferver e congelar ao mesmo tempo? Esse fenômeno incrível é chamado de ponto triplo da água e ocorre sob condições específicas de pressão e temperatura. Em termos simples, o ponto triplo é o lugar onde 3 estados da água, sólido, gelo, líquido, água, e gasoso, vapor,
podem existir simultaneamente. Normalmente, isso acontece a uma temperatura de 0,01 graus Celsius e uma pressão de 611.657 pascais, que é muito menor do que experimentamos ao nível do mar. Imagine uma câmara onde gelo, água e vapor coexistem pacificamente. Cientistas usam o ponto triplo como um ponto de referência importante ao calibrar termômetros e estudar propriedades termodinâmicas. Esse delicado equilíbrio é apenas uma das muitas características fascinantes do nosso mundo, destacando as complexas relações entre temperatura e pressão. Você consegue acreditar que a água se comporta assim? Adivinha o que realmente queima suas calorias? O tônus muscular é o herói secreto do nosso corpo, que está sempre trabalhando, mesmo quando estamos apenas sentados. Essa atividade de baixa intensidade ajuda a manter nossa postura e estabilidade. Pense nisso. Toda vez que você se senta reto ou fica em pé com confiança, seus músculos estão trabalhando silenciosamente, prontos para te apoiar. Essa prontidão constante significa que, mesmo em repouso, nossos músculos queimam calorias, se preparando para qualquer ação. É como se você tivesse um pequeno motor funcionando em segundo plano, sustentando nossa estrutura enquanto realizamos nossas atividades diárias. Então, embora você possa pensar que as calorias são queimadas apenas durante os exercícios, o tônus muscular é uma maneira inteligente de manter seu metabolismo ativo. Na próxima vez que você notar sua postura ou sentir seus músculos, lembre-se de que eles estão trabalhando duro por você, mesmo quando parecem estar descansando. Você já viu luzes de Natal apenas brancas? Em Guildford, Connecticut, a situação durante a temporada de festas é bem única. A cidade estabeleceu regras rigorosas que permitem o uso apenas de luzes brancas para a decoração. Essa regra foi criada para manter uma aparência clássica e elegante na comunidade, diferenciando-a de outros lugares onde luzes coloridas brilham em abundância. Os moradores adoram a ideia de uma atmosfera festiva tranquila e uniforme, mas isso significa que aqueles que preferem decorações coloridas terão que buscar a alegria do Natal fora de Guildford. Imagine dirigir pela cidade e ver fileiras de casas lindamente iluminadas, todas brilhando com uma suave luz branca. Embora alguns possam achar essa limitação um pouco frustrante, outros a aceitam com entusiasmo, apreciando o charme e a sofisticação que ela traz às suas celebrações festivas. Você gostaria de uma temporada de festas cheia apenas de luzes brancas ou prefere cores vibrantes? Em 2011, um jovem de 17 anos da China tomou uma decisão radical. Vendeu um dos seus rins ilegalmente para comprar os últimos gadgets, iPhone e iPad. Encantado com a ideia de ter dispositivos modernos, ele não pensou nas consequências a longo prazo. 10 anos depois, essa escolha resultou em sérios problemas de saúde, destacando os perigos de decisões impulsivas. Este caso não só mostra até onde alguns vão por tecnologia, mas também levanta questões importantes sobre a moralidade do comércio de órgãos e a pressão sobre os jovens em uma sociedade voltada para gadgets. Por que alguém arriscaria sua saúde por bens materiais? Esta história serve como um alerta sobre a importância de valorizar a saúde acima das tendências passageiras. Acredite ou não, água quente congela mais rápido que água fria? Esse fenômeno estranho é chamado de efeito Mpemba, em homenagem a Erasto Mpemba, que o descobriu em 1963. Imagine que você coloca 2 recipientes iguais com água no congelador, um com água quente e outro com água fria. É surpreendente, mas a água quente pode congelar primeiro. Após muitos experimentos, os cientistas observaram esse efeito incrível, mas ainda não conseguem explicar exatamente por que isso acontece. Algumas teorias sugerem que a água quente pode evaporar mais rapidamente, reduzindo o volume a ser congelado. Outros acreditam que as propriedades únicas da água quente, como a capacidade de dissolver mais gases, podem ter um papel. Embora o efeito Mpemba desafie nossa lógica cotidiana, ele nos lembra o quanto ainda temos a aprender sobre as leis da natureza. Então, da próxima vez que você precisar de gelo, considere usar água quente. Isso pode te surpreender. E se eu te contar sobre as chaminés de contos de fadas da Capadócia? Essas formações rochosas mágicas na Turquia parecem saídas de um conto de fadas. Elas se formaram ao longo de muitos anos devido à erosão causada pelo vento e pela água, subindo alto no céu e criando uma paisagem impressionante que atrai turistas de todo o mundo. Muitas dessas estruturas únicas em forma de cone já foram lares de civilizações antigas.
As pessoas esculpiram quartos e até vilarejos inteiros na macia pedra vulcânica. Essa adaptação engenhosa permitiu que elas criassem abrigos quentes no inverno e se mantivessem frescas no verão. Hoje você pode explorar essas formações incríveis, que não são apenas bonitas, mas também guardam milhares de anos de história. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a Capadócia, lembre-se de suas chaminés de contos de fadas, a combinação perfeita de arte natural e engenhosidade humana. Isso pode te surpreender. Francis Tumblet e Jack, o Estripador. Em 1888, as ruas de Londres estavam aterrorizadas quando um assassino misterioso chamado Jack, o Estripador, aterrorizou o leste de Londres, tirando a vida de várias mulheres. Entre os muitos suspeitos estava Francis Tumblet, um médico americano com uma reputação peculiar. Conhecido por suas excentricidades e desprezo pelas mulheres, Tumblet chamou a atenção dos investigadores após rumores de sua ligação com os horríveis assassinatos. No entanto, quando a investigação avançava, Tumblet misteriosamente fugiu para o século. Escapando de qualquer consequência legal, sua fuga gerou confusão e alimentou especulações. Alguns acreditam que ele queria evitar a prisão, enquanto outros afirmam que ele poderia ser inocente. Apesar das muitas teorias e do passar do tempo, Tumblet continua sendo uma figura enigmática na história do Estripador. Sua história adiciona uma reviravolta fascinante à narrativa sombria sobre um dos assassinos mais famosos da história. O que fez Tumblet fugir? E será que algum dia saberemos a verdade sobre sua ligação com esses eventos? Essa escolha chocante salvou vidas em 11 de setembro. Em uma demonstração incrível do comportamento humano em situações de crise, mais de 90% dos sobreviventes dos ataques de 11 de setembro decidiram adiar a evacuação. Embora pareça que o instinto deveria ter feito as pessoas correrem, muitos gastaram momentos preciosos para salvar seus empregos, desligar computadores, trocar de sapatos ou até usar o banheiro. Isso ilustra um aspecto interessante da natureza humana. Em situações de emergência, as pessoas muitas vezes se agarram a rotinas e responsabilidades habituais. Por exemplo, alguns sentiam o peso de tarefas inacabadas ou o medo de perder um emprego importante, o que os levava a priorizar isso em vez de sua segurança imediata. Curiosamente, esse fenômeno mostra como nossa percepção de segurança pode ser ofuscada por preocupações cotidianas. No final, isso levanta uma questão importante. Em uma situação de crise, o que você colocaria em primeiro lugar? Sua segurança ou suas obrigações? Acredite ou não, o trovão tem uma origem surpreendente. Esse fenômeno incrível surge dos relâmpagos, que são descargas elétricas impressionantes da natureza. Quando um relâmpago atinge, ele aquece o ar ao redor a temperaturas incríveis, até 30.000 graus Fahrenheit em um instante. Esse aquecimento rápido provoca uma expansão explosiva do ar. Assim que a energia é liberada e o ar esfria, ele se contrai, gerando uma onda de choque repentina. Essa onda de choque se propaga pela atmosfera e nossos ouvidos a captam como um som profundo, que conhecemos como trovão. Curiosamente, o intervalo de tempo entre vermos o relâmpago e ouvirmos o trovão pode nos dizer quão longe está a tempestade. A cada 5 segundos entre os dois sons, o relâmpago está a cerca de 1 milha de nós. Então, da próxima vez que você ouvir esse som retumbante, lembre-se de que não é apenas barulho. É um poderoso lembrete da energia e do drama que acontecem bem acima de nós no céu. Difícil de acreditar, mas móveis transformáveis são uma verdadeira descoberta. Este design inovador transforma espaços práticos em conforto estiloso. Móveis como sofás, camas e camas Murphy combinam várias funções em um só item. Imagine um sofá aconchegante que se transforma facilmente em uma cama, perfeito para receber visitas. Com sistemas retráteis, giratórios ou dobráveis, esses móveis economizam espaço precioso, mantendo sua casa funcional e atraente. Não importa se você mora em um apartamento pequeno ou quer aproveitar ao máximo o espaço da sua casa, esses móveis oferecem soluções inteligentes sem sacrificar o conforto. Durante o dia, você pode ter uma sala de estar estilosa e à noite, um quarto aconchegante para os hóspedes. À medida que continuamos a nos adaptar a espaços menores, não está na hora de adotarmos essa abordagem inteligente para o design de móveis? O Airfish 8 é um veículo incrível que transforma nossa ideia de transporte, combinando características de um iate e de um avião. Ele foi projetado para rotas curtas ou desafiadoras,
como nas belas Ilhas Canárias, e pode voar a até 6 metros de altura. Sua velocidade impressionante, de até 180 km a tardar, supera a de aviões tradicionais, tornando-o uma verdadeira inovação para viagens rápidas. Imagine deslizar suavemente sobre as ondas, chegando ao seu destino em tempo recorde. Seu design único não só melhora a eficiência, mas também proporciona uma experiência emocionante de viagem, abrindo novos horizontes tanto no ar quanto na água. O Airfish 8 é uma combinação de inovações tecnológicas e praticidade, facilitando o acesso a lugares remotos. Como as viagens vão evoluir, talvez esse seja o caminho que estamos seguindo. Com suas capacidades de transporte eficientes, o Airfish 8 pode mudar nossa visão de locomoção pelo céu e pelo mar no futuro. Por que Tirana tem tantos dias ensolarados? Esta vibrante capital da Albânia desfruta de mais dias de sol do que qualquer outra cidade europeia. Com mais de 2.500 horas de luz solar por ano, Tirana é famosa pelo seu clima mediterrâneo quente, que garante céus limpos e temperaturas agradáveis. Situada entre as montanhas Daiti e o mar Adriático, Tirana se beneficia de características geográficas que favorecem o tempo ensolarado. A localização da cidade retém o ar quente, criando condições ideais para os amantes do sol. A primavera e o verão ganham vida com cafés ao ar livre, parques movimentados e mercados coloridos, convidando moradores e turistas a aproveitar os raios de sol. O clima ensolarado também contribui para a flora única e a fauna diversificada da Albânia, tornando-a um destino atraente para os amantes da natureza. Além disso, a fama ensolarada de Tirana acrescenta charme à cidade, atraindo pessoas a explorar sua rica história, cultura vibrante e paisagens pitorescas. Portanto, se você está planejando uma visita ou apenas curioso, o maravilhoso sol é uma razão convincente para apreciar este encantador destino. Você sabe o que realmente afeta a digestão das mariposas? Ao contrário de muitos seres, as mariposas têm um sistema digestivo único, que não possui um estômago tradicional. Em vez de depender de um estômago para processar os alimentos, esses incríveis insetos absorvem os nutrientes diretamente através de seus intestinos. Esse método os ajuda a sobreviver em diversas condições, especialmente porque algumas espécies de mariposas não se alimentam na fase adulta. Elas dependem completamente da energia acumulada durante a fase de lagarta. Imagine viver sem comida, mas prosperar com os nutrientes que você coletou antes. Essa adaptação incrível não só demonstra a resistência das mariposas, mas também destaca seu papel nos ecossistemas. Ao usar eficientemente a energia armazenada na fase larval, elas podem se concentrar na reprodução quando se tornam adultas. Então, da próxima vez que você ver uma mariposa, lembre-se de que ela tem uma maneira especial de digerir que a permite prosperar sem os métodos alimentares que conhecemos. A natureza não é cheia de surpresas incríveis? Você sabia que os cheiros podem ser lembrados? Quando você sente um cheiro desagradável, como o de ovos podres ou de pneu queimado, pequenas partículas desse objeto entram no seu nariz e grudam na mucosa. Esse processo incrível é fundamental para como nosso cérebro processa os cheiros. Nosso olfato está intimamente ligado à memória, por isso cheiros ruins permanecem conosco por muito tempo depois que a fonte desaparece. É quase como se o seu nariz tirasse uma foto do cheiro. O sistema olfativo envia sinais para o cérebro, evocando memórias e emoções ligadas a certos aromas. Essa conexão é tão forte que um cheiro desagradável pode te transportar para um momento específico, trazendo uma onda de nostalgia ou desconforto. Então, da próxima vez que você sentir algo desagradável, lembre-se de que isso pode ficar na sua memória por um tempo. Qual foi o cheiro mais desagradável que você já encontrou? A fantasia é um estado único em que as pessoas não conseguem visualizar imagens ou ouvir sons em suas mentes. Imagine tentar imaginar seu lugar favorito ou lembrar uma melodia, mas nada vem à cabeça. Para quem tem a fantasia, os pensamentos não vêm acompanhados de imagens ou sons vívidos. É como um quadro em branco em vez de uma pintura colorida. Esse fenômeno pode afetar a criatividade e a memória, já que muitos dependem da imaginação para gerar ideias ou recordar eventos. Curiosamente, a fantasia se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa. Alguns conseguem lembrar fatos sem imagens, enquanto outros têm dificuldades tanto com sinais visuais quanto auditivos. As pesquisas sobre a fantasia estão se expandindo, iluminando como nosso cérebro funciona e quão diversificada pode ser a experiência mental de cada um. Você consegue imaginar a vida sem imagens mentais? O que realmente torna a yoga aquática popular?
A yoga aquática é um treino único que acontece em plataformas flutuantes ou em piscinas, criando uma atmosfera divertida e desafiadora. Ao praticar yoga na água, os participantes usam mais músculos do que em exercícios tradicionais em terra. Essa instabilidade faz com que seu corpo trabalhe duro para manter o equilíbrio, o que melhora a força e a concentração. Imagine-se se alongando e mudando de posição enquanto suaves ondas estão sobre você. Este exercício de baixo impacto não só é prazeroso, mas também acessível para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. Além disso, a yoga aquática é amplamente utilizada na reabilitação física, ajudando as pessoas a se recuperarem de lesões, reduzindo a pressão nas articulações e ainda proporcionando um treino completo. Com tantos benefícios, como o aumento da força do core e da flexibilidade, não é surpreendente que essa prática refrescante esteja se tornando cada vez mais popular. Se você é um yogi experiente ou está apenas começando a se exercitar, a yoga aquática pode ser exatamente o que você precisa para melhorar seu treino e encontrar equilíbrio. Você sabia que nas Bahamas vivem porcos nadadores? A Great Major Cay, uma pequena ilha na região de Exuma, é lar de alguns dos porcos nadadores mais famosos do mundo. Esses adoráveis animais se tornaram uma verdadeira sensação turística, atraindo milhares de visitantes todos os anos que vêm ver como eles se divertem nas águas cristalinas. Como esses porcos chegaram a esse paraíso tropical? A história de sua chegada é envolta em mistério, mas uma versão popular diz que marinheiros os deixaram na ilha como fonte de alimento, enquanto outra afirma que eles vieram de um navio afundado. Independentemente de sua origem, esses porcos se adaptaram bem ao ambiente costeiro, aproveitando o sol e até saboreando as frutas que os visitantes trazem. Os turistas adoram nadar com esses porcos amigáveis, capturando momentos inesquecíveis enquanto brincam com eles e tiram fotos incríveis. Os porcos se tornaram uma atração única, destacando a beleza das Bahamas e atraindo amantes de animais de todo o mundo. Na próxima vez que você estiver por perto, junte-se à diversão e nade com essas criaturas incríveis. Dormir com a cabeça para o norte realmente pode aumentar a criatividade? Charles Dickens, um dos maiores romancistas da era vitoriana, tinha um hábito curioso que pode te surpreender. Ele acreditava que dormir com a cabeça voltada para o norte melhorava sua criatividade e ajudava a escrever suas histórias marcantes. Essa peculiaridade surgiu de seu profundo interesse pelos mistérios da vida e da natureza. Dickens achava que essa posição do corpo, alinhada com o campo magnético da Terra, influenciava positivamente seus pensamentos e ideias. Embora não haja consenso científico de que dormir para o norte afete diretamente a criatividade, isso destaca como muitos artistas e escritores desenvolvem rituais pessoais para se inspirar. Adotar rotinas únicas pode ajudar a estimular a inspiração e o foco no processo criativo. Assim como Dickens criou personagens eternos, como Ebenezer Scrooge e Oliver Twist, ele também desenvolveu um padrão de sono que acreditava funcionar para ele. Então, talvez uma simples mudança na forma como você dorme possa acender sua criatividade. Por que não tentar? Você consegue imaginar o primeiro robô de Leonardo da Vinci? Essa invenção incrível, conhecida como o Cavaleiro Mecânico, foi um projeto revolucionário de Da Vinci, um dos maiores pensadores da história. Embora nunca tenha sido construído durante a vida do artista, seus desenhos detalhados mostram uma abordagem inovadora para a tecnologia. O cavaleiro podia sentar, mover os braços e girar a cabeça graças a um sistema complexo de engrenagens e polias. Esse primeiro autômato não só reflete a criatividade da Renascença, mas também estabelece as bases para a robótica moderna. O gênio de Da Vinci não se limitou à pintura. Ele também trabalhou em diversos projetos mecânicos, demonstrando um profundo entendimento de física e engenharia. Suas obras inspiram engenheiros e inventores de hoje, provando que as ideias de movimento e automação eram fascinantes até mesmo no século XV. Ao explorar as conquistas modernas em robótica, é interessante pensar em como as ideias de Da Vinci ainda são relevantes hoje. Quais outras invenções antigas podem inspirar nossas inovações futuras? Difícil de acreditar, mas o chocolate pode ser mortal. Na Pensilvânia e em Nova Jersey, 2 trabalhadores de uma fábrica tragicamente perderam a vida em incidentes separados, envolvendo grandes tanques de chocolate derretido.
Em 2002, um dos trabalhadores caiu em um tanque de 4.700 litros e não conseguiu sair desse verdadeiro mar de chocolate. Apenas 7 anos depois, outro trabalhador foi atingido por uma pá de misturador dentro do tanque. Esses casos trágicos destacam os perigos, frequentemente ignorados, da produção industrial de alimentos. Quando pensamos em fábricas de chocolate, imagens agradáveis, como as criações excêntricas de Willy Wonka, vêm à mente. No entanto, a realidade é que as máquinas e processos envolvidos na produção podem ser perigosos, especialmente em situações onde os protocolos de segurança podem ser violados. A história desses trabalhadores nos lembra que até as profissões mais doces podem ter riscos sérios. Quais medidas podem ser tomadas para garantir condições de trabalho mais seguras nessas indústrias? É verdade que J-Toshimel 47b tem anéis gigantes? Este incrível exoplaneta possui um sistema de anéis que é 200 vezes maior que o de Saturno. Imagine uma coleção de anéis brilhantes que não só superam os de Saturno, mas também ofuscam nossa Lua, se estivessem no nosso céu. J4407b, localizada a cerca de 420 anos-luz de nós na constelação de Centauro, foi descoberta em 2012 e desde então chama a atenção dos astrônomos. O tamanho e brilho impressionantes desses anéis indicam que eles são compostos por uma grande quantidade de material, como gelo e pedras, que orbitam ao redor do planeta. Alguns pesquisadores acreditam que esses anéis podem ter se formado a partir da destruição de uma lua devido às forças de maré, criando um espetáculo cósmico deslumbrante. Imagine como seriam esses enormes anéis da superfície de J-47b. A natureza continua a nos surpreender no universo. Quando Gabe Newell prendeu um hacker, depois que um hacker alemão vazou o código-fonte do seu jogo favorito, Half-Life 2, o mundo dos games ficou em choque. O vazamento ameaçou não só o lançamento do jogo, mas também afetou seriamente os desenvolvedores da Valve, empresa cofundada por Newell. Para lidar com esse problema grave, Newell, conhecido por suas abordagens inovadoras, decidiu se unir ao FBI. Eles criaram um plano astuto para atrair o hacker aos Casirunari, sob o pretexto de uma entrevista de emprego. Essa intrigante estratégia não era apenas sobre prender o hacker, mas também mostrava como as empresas de jogos levam a cibersegurança a sério. No entanto, assim que o plano foi iniciado, as autoridades alemãs prenderam o hacker, frustrando a operação antes que ele pudesse embarcar no avião. Esse episódio surpreendente revela até onde pessoas e organizações estão dispostas a ir para proteger sua propriedade intelectual, destacando a constante luta contra o cybercrime na indústria dos jogos. Você sabia que o Facebook rastreia cada uma das suas ações na internet? Muitos usuários ficam surpresos ao descobrir que o Facebook registra quase tudo o que você faz enquanto está na sua conta. Isso inclui não apenas suas postagens e mensagens, mas também os sites que você visita e os links que clica. Ao monitorar seus hábitos online, o Facebook cria um perfil completo sobre você, para mostrar anúncios direcionados e conteúdo personalizado. Imagine que você está rolando seu feed e de repente vê um anúncio de um produto que acabou de pesquisar em outro site. Esse rastreamento é feito por meio de cookies, pequenos dados armazenados no seu dispositivo. Alguns usuários apreciam essa personalização, enquanto outros se preocupam com a invasão de privacidade. À medida que as redes sociais continuam a evoluir, é importante entender como plataformas como o Facebook coletam e utilizam seus dados para proteger sua privacidade online. Então, quão confortável você se sente com esse nível de rastreamento? Mergulhe no emocionante festival de Pajo de Java na Indonésia. Neste vibrante evento, o público testemunha corridas de touros em campos lamacentos. Imagine os agricultores segurando firmemente as caudas de touros poderosos, que correm a toda velocidade, criando um espetáculo incrível. Este festival único não só mostra a força e resistência dos touros, mas também destaca a cultura local e a agricultura da região. O público aplaude entusiasmado, enquanto a lama voa e a adrenalina aumenta, enquanto desfrutam de pratos tradicionais e música ao vivo. O Festival de Pajo Java é uma prova da forte conexão entre os agricultores e seus animais, celebrando o trabalho árduo e o espírito comunitário. Se você estiver na Indonésia nessa época, não perca este evento inesquecível, cheio de energia e tradições. O que você acha que essas corridas únicas fazem para unir as pessoas? Você vai se surpreender ao descobrir que os elevadores podem ser tão curtos. Em Hannover, na Alemanha, está o elevador mais curto do mundo, que sobe apenas um andar em poucos segundos.
Esse elevador inusitado conecta 2 andares de um prédio de escritórios local e se tornou mais uma atração divertida do que uma necessidade prática. Os visitantes costumam rir ao entrar nele, aproveitando a rápida subida e descida e tirando fotos para os amigos. Essa experiência peculiar se transformou em um ponto turístico leve, que atrai curiosos e turistas. Isso mostra como os elevadores, normalmente vistos como funcionais, podem também oferecer uma experiência única. Imagine entrar em um elevador, sentir a emoção e perceber que você está subindo apenas um andar. Você teria coragem de andar nesse elevador rápido em Hanover? Acredite ou não, mas um bebê ajudou a salvar a Apollo 13. Durante uma das missões mais famosas da NASA, a Apollo 13, aconteceu um evento incrível. Quando a nave enfrentou sérios problemas técnicos, uma cientista da NASA chamada Marge fez algo extraordinário. Enquanto estava em trabalho de parto, ela se manteve em contato com a equipe que tentava resolver os problemas da missão. Durante o parto, Marge deu ideias importantes que ajudaram os engenheiros na Terra a encontrar soluções para os problemas da nave. Graças à sua rápida reação, os astronautas a bordo da Apollo 13 conseguiram voltar para casa em segurança. Para completar essa história incrível, o bebê que nasceu naquele dia era Jack Black, que mais tarde se tornaria um famoso ator. A dedicação de Marge mostra como momentos surpreendentes podem acontecer nas circunstâncias mais inesperadas, provando que, às vezes, a vida e a ciência podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. Vamos revelar a verdade sobre as famosas palavras de Neil Armstrong. Quando Neil Armstrong deu seu histórico primeiro passo na Lua em 1969, ele queria dizer: é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. No entanto, um pequeno erro na transmissão fez com que a palavra importante desaparecesse, alterando um pouco o sentido. Essa omissão deixou muitos ouvintes confusos, pois soou como se ele tivesse dito: é um pequeno passo para a humanidade, mas um grande salto para a humanidade. Armstrong sempre esclareceu que não pretendia omitir o artigo. Esse pequeno momento se tornou objeto de debates entre linguistas, historiadores e amantes do espaço ao longo das décadas. Você consegue imaginar como a percepção de suas palavras mudaria se essa pequena palavra estivesse incluída? Apesar da confusão, a mensagem de Armstrong continua a inspirar gerações, simbolizando a incrível capacidade da humanidade de explorar além da Terra. O que suas palavras significam para você? Você sabia que descansar é fundamental para a sua saúde? Estudos mostram que dormir bem é essencial tanto para o corpo quanto para a mente. Embora pareça que algumas noites sem dormir possam aumentar a criatividade ou ajudar a se conectar com amigos, a falta constante de sono de qualidade pode causar sérios problemas de saúde. Com o tempo, a privação de sono pode enfraquecer o seu sistema imunológico, aumentar o estresse e até afetar o seu humor. É importante encontrar o equilíbrio certo. Quando você prioriza o sono, seu cérebro funciona melhor, seu corpo se recupera e seu bem-estar geral melhora. Portanto, da próxima vez que você pensar em pular essas horas preciosas de sono, lembre-se de que descansar não é apenas um luxo, é uma necessidade. Em vez de ignorar a fadiga, concentre-se em criar uma rotina de sono saudável. Vá para a cama e acorde no mesmo horário todos os dias. Limite o tempo na frente das telas antes de dormir e crie um ambiente relaxante à noite. Isso melhorará significativamente a qualidade do seu sono. Você está pronto para abraçar o poder do descanso para uma vida mais saudável. Você sabia que o famoso bolo Sacher é uma deliciosa sobremesa austríaca? Criado em 1832 pelo talentoso confeiteiro Franz Sacher para o príncipe Clemens von Metternich, o bolo Sacher é realmente único. Ele é feito de um denso bolo de chocolate que conquista o coração dos amantes de doces. Sua característica especial é uma camada de suave geleia de damasco, que adiciona um toque frutado à base de chocolate. Para completar, uma luxuosa cobertura de chocolate transforma o bolo em uma obra-prima visual e culinária. Ao longo dos anos, esse bolo especial ganhou fama mundial e é frequentemente servido com uma colher de chantilly, equilibrando seus sabores intensos. Ao saboreá-lo em um café em Viena ou preparando-o em casa, cada pedaço leva você a um mundo de prazer chocolate. Tem curiosidade em aprender a fazer essa sobremesa icônica você mesmo? O que realmente torna as compras online convenientes? Em 1999, a Amazon patenteou o sistema de compra em um clique, que foi uma verdadeira revolução. Isso permitiu que as pessoas comprassem produtos instantaneamente, sem precisar inserir novamente os dados de pagamento.
Essa inovação não apenas simplificou o processo de compra, mas também estabeleceu novos padrões para as compras online. Agora, com um único clique, os clientes podiam finalizar suas compras em segundos, tornando o processo ainda mais fácil. Essa patente deu à Amazon uma vantagem significativa sobre os concorrentes, e sua influência se espalhou muito além da empresa. Até mesmo o gigante tecnológico Apple reconheceu sua importância e licenciou essa tecnologia para o iTunes, a fim de melhorar a experiência de seus usuários. Graças à abordagem inovadora da Amazon, a conveniência digital e a rapidez se tornaram características essenciais das compras online modernas. Então, da próxima vez que você clicar no botão de compra, pense em como essa simples ação mudou a nossa forma de fazer compras hoje. Quando o telefone surgiu nos anos 1800, as pessoas não diziam "Olá" como fazemos hoje. Em vez disso, elas se cumprimentavam com "Ahoy", que lembra a linguagem dos piratas. Essa escolha inusitada reflete o espírito brincalhão e aventureiro da época. Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, acreditava que "Ahoy" era a melhor maneira de iniciar uma conversa por telefone. Você consegue imaginar dizer "Ahoy" para um amigo em vez de um simples "Olá"? No entanto, com a crescente popularidade dos telefones, as pessoas começaram a usar saudações mais comuns, como conhecemos hoje. Não é interessante como a linguagem evolui junto com a tecnologia? A transição de "Ahoy" para "Olá" nos mostra um pedaço da história e destaca como nossa comunicação muda ao longo do tempo. Na próxima vez que você pegar o telefone, pense nas primeiras conversas e em como era divertido se cumprimentar, inspirado pelos piratas. Vamos explorar o fascinante mundo da diplomacia. O título de embaixador extraordinário e plenipotenciário é a mais alta distinção diplomática, que soa quase mágica, mas é muito real. Os embaixadores desempenham um papel fundamental na gestão das relações entre países, frequentemente atuando como representantes oficiais de seu governo. Com esse prestigiado título, eles têm amplos poderes para assinar acordos, negociar e representar os interesses de seu país no exterior. Imagine viver em um país estrangeiro, onde seu trabalho é promover a paz e a cooperação. Esses embaixadores não apenas navegam em complexos cenários políticos, mas também levam em conta as diferenças culturais para construir pontes entre as nações. Eles frequentemente participam de reuniões importantes onde cada palavra conta. A responsabilidade pode ser enorme, pois eles trabalham para proteger os cidadãos de seu país no exterior, ao mesmo tempo em que promovem o comércio e a troca cultural. Ser embaixador, extraordinário e plenipotenciário é uma carreira desafiadora, mas gratificante, moldando as relações internacionais para um mundo mais conectado. O que mais te atrai nessa função? Mike Heinen realmente entrou para a história? Esse incrível golfista fez o maior drive já registrado em um torneio profissional, acertando um impressionante par 5 de 517 jardas. Realizar um hole-in-one em um buraco tão longo e desafiador é uma das conquistas mais raras no golfe, mostrando um nível excepcional de precisão e habilidade. Imagine-se no tee, sabendo que precisa acertar essa pequena bola em um buraco que está a mais de metade de um campo de futebol, uma tarefa que até os melhores jogadores acham difícil. O incrível golpe de Heinen não apenas impressionou os espectadores, mas também estabeleceu um padrão elevado para os futuros golfistas. Agora, os fãs de golfe em todo o mundo estão atentos, se perguntando se alguém conseguirá superar seu recorde. Veremos um novo campeão pronto para esse desafio? O tempo dirá, mas o nome de Mike Heinen sempre estará associado a essa conquista impressionante. Prepare-se para se surpreender com o primeiro vaso sanitário com descarga. Em 1775, Alexander Cumming apresentou um design revolucionário que mudou nossa visão sobre saneamento. Antes de sua invenção, os banheiros eram frequentemente insalubres, e odores desagradáveis do esgoto entravam nas casas. A criação de Cumming incluía um engenhoso tubo em forma de S, que usava água para criar um selo, impedindo a entrada desses odores fétidos nos banheiros. Esse mecanismo simples, mas eficaz, não só tornou os banheiros mais confortáveis, mas também estabeleceu as bases para os sistemas modernos de vasos sanitários, dos quais dependemos hoje. Graças ao design progressivo de Cumming, o saneamento melhorou significativamente ao longo dos séculos, elevando os padrões de saúde e higiene. Imagine um mundo sem um gerenciamento eficiente de resíduos. Essa ideia agora parece inimaginável.
Seu design de vaso sanitário com descarga continua a ser uma parte importante de nossas vidas diárias, mostrando como a ideia de um inventor pode impactar milhões de pessoas ao longo das gerações. Nossos corpos têm uma incrível capacidade de restaurar e substituir os ossos antigos, o que é vital para a saúde do nosso esqueleto. Esse processo incrível nos protege de fraturas e ajuda a combater a perda óssea relacionada à idade. O colágeno desempenha um papel fundamental. É a proteína que forma a estrutura dos nossos ossos, garantindo sua resistência e flexibilidade. Com o passar dos anos, a produção de colágeno diminui, o que pode enfraquecer os ossos e aumentar o risco de lesões. Mantendo os níveis de colágeno por meio de uma alimentação equilibrada, rica em vitamina C, aminoácidos e antioxidantes, podemos apoiar a incrível capacidade do nosso corpo de regenerar os ossos. Incluir alimentos como verduras, peixes e nozes na dieta pode ter um impacto positivo. Você já pensou em como o colágeno afeta seu dia a dia? Descubra a maior fonte de luz natural do mundo. Você pode se surpreender ao saber que a Cordilheira do Himalaia é famosa não apenas por suas altas montanhas e beleza impressionante, mas também por ser a maior fonte de luz natural do planeta. Localizada na província de Chongqing, na China, essa majestosa cordilheira capta e reflete a luz do sol, de uma maneira que cria um espetáculo incrível. As montanhas frequentemente são envoltas em uma luz suave ao amanhecer e ao entardecer, emitindo cores deslumbrantes que atraem fotógrafos e aventureiros. Esse fenômeno luminoso está ligado à geografia única e às condições especiais da região, onde a alta altitude e o ar cristalino permitem que a luz solar se reflita nas superfícies nevadas e rochosas. Ao explorar o Himalaia, você não apenas aprecia suas vistas magníficas, mas também a luz mágica que torna essa cordilheira uma maravilha natural. Quem não gostaria de ver um espetáculo assim? Você não vai acreditar no que as borboletas bebem. Pode parecer estranho, mas é verdade. Às vezes, as borboletas bebem sangue. Esses insetos delicados, normalmente associados a flores e doçura, têm um lado surpreendente. Algumas espécies, especialmente as que vivem em climas quentes, podem experimentar o sangue onde animais se feriram ou até mesmo ficar perto de poças com feridas frescas. Esse comportamento permite que as borboletas obtenham os nutrientes e minerais necessários, que às vezes faltam em sua dieta habitual de néctar. O sangue fornece proteínas e outros nutrientes que as ajudam a sobreviver, especialmente durante a reprodução. Embora seja raro ver borboletas fazendo isso destaca o quão adaptáveis essas criaturas são. Elas podem usar qualquer recurso disponível em seu ambiente. Não é incrível como algo que parece tão inocente e delicado pode ter estratégias de sobrevivência tão interessantes? Na próxima vez que você ver uma borboleta, pense em quantas maneiras ela interage com o mundo ao seu redor. Quem diria que elas têm um gosto tão incomum? Você já se perguntou por que as estrelas cadentes brilham no nosso céu? Esses fenômenos impressionantes que chamamos de estrelas cadentes não são estrelas. O que você vê é um meteoro, um pequeno pedaço de rocha ou poeira cósmica que entra na atmosfera da Terra a uma velocidade incrível. Quando esses pequenos objetos colidem com as moléculas do ar, eles se aquecem e criam um rastro luminoso. Esse brilho intenso é o que vemos da Terra. A maioria dos meteoros é menor que um grão de areia, mas pode se mover a até 72 mil km por hora. Felizmente, a grande maioria deles queima completamente antes de atingir a superfície da Terra, e apenas alguns se tornam meteoritos. O melhor momento para observar esses espetáculos emocionantes é durante as chuvas de meteoros, que acontecem todo ano, quando a Terra passa pelos restos deixados por cometas. Então, da próxima vez que você ver uma estrela cadente, saiba que está testemunhando um fascinante evento cósmico. Vamos descobrir a verdade sobre a hibernação dos ursos. Os ursos são criaturas incríveis, especialmente quando falamos sobre seus hábitos de hibernação. No inverno, muitas espécies de ursos entram em um sono profundo, o que lhes permite sobreviver por longos períodos sem comida. Eles conseguem isso reduzindo significativamente seu metabolismo, a frequência cardíaca e até a temperatura do corpo. Essa adaptação maravilhosa permite que eles não comam, não bebam e nem mesmo usem o banheiro por meses. Em vez disso, eles dependem totalmente da gordura acumulada nos meses quentes. Essa estratégia os ajuda a economizar energia e a se manter seguros nas duras condições do inverno. A hibernação permite que os ursos enfrentem a escassez de alimento que o inverno traz. Quando a primavera chega, eles despertam prontos para se alimentar, enquanto o mundo lá fora volta a ganhar vida.
Não é incrível como esses animais notáveis se adaptaram para prosperar em seu ambiente? Acredite ou não, leopardos das neves não conseguem rugir. Diferente de grandes felinos como leões e tigres, esses belos gatos têm uma forma única de se comunicar. Leopardos das neves podem emitir vários sons, como rosnados, ronronados e bufos, mas rugir não é uma habilidade deles. Isso se deve à estrutura de suas cordas vocais, que são adaptadas às condições montanhosas da Ásia Central e do Sul, onde vivem. Esses magníficos animais dependem de suas habilidades de comunicação para se orientar em terrenos difíceis, usando sons mais suaves para manter laços sociais ou se comunicar com seus filhotes. Leopardos das neves são criaturas solitárias, e suas vocalizações são essenciais para se conectarem, especialmente durante a época de acasalamento. Proteger esses felinos esquivos é extremamente importante, pois eles enfrentam ameaças como a perda de habitat e a caça ilegal. Portanto, da próxima vez que você pensar em grandes felinos, lembre-se da suave voz do leopardo das neves e aprecie seu encanto único. Descubra como a Coca-Cola é produzida nas Maldivas. Esta bebida refrescante ganhou um novo jeito de ser feita ao usar água do mar dessalinizada. Transformando água salgada em água potável, a Coca-Cola utilizou tecnologias avançadas para criar sua bebida favorita, até mesmo nas ilhas. O processo de dessalinização remove o sal e outras impurezas da água do mar, tornando-a segura e adequada para consumo. Esse método inteligente não só trouxe um ingrediente local único, mas também destacou a conexão entre química e comércio. Ele mostra como a ciência pode resolver problemas reais, especialmente em lugares onde a água doce é escassa. Então, da próxima vez que você beber Coca-Cola, lembre-se do caminho especial que seus ingredientes percorreram, criados bem no coração das Maldivas. Fatos surpreendentes sobre a molcajete. Este instrumento tradicional mexicano, feito de rocha vulcânica, é usado na cozinha há séculos. A singularidade da molcajete está em sua textura porosa, que ajuda não apenas a triturar ingredientes, mas também a realçar seu sabor. Ao preparar salsas ou molhos, a molcajete permite que pimentas, especiarias e ervas liberem seus óleos essenciais e aromas, tornando seus pratos ainda mais saborosos. Muitas vezes é utilizada junto com o tejolote, uma ferramenta semelhante a um pilão, que garante uma trituração e mistura eficazes. O processo de fazer molhos na molcajete não é apenas culinária, é uma experiência cultural que conecta você à rica história gastronômica do México. Seja tostando ingredientes frescos ou criando um guacamole tradicional, a molcajete adiciona autenticidade ao seu preparo. Além disso, por ser feita de material de pedra natural, é muito durável e pode durar uma vida inteira com os devidos cuidados. Você já tentou usá-la na sua cozinha? O que é surpreendente sobre o funcionamento dos ímãs? Os ímãs têm uma força especial que atrai certos materiais por causa do que chamamos de campo magnético. Esse campo é invisível, mas muito forte, e pode influenciar pequenos domínios magnéticos que estão em materiais ferromagnéticos, como ferro, níquel e cobalto. Quando você aproxima um ímã desses metais, os domínios magnéticos se alinham em uma direção, criando uma força de atração forte que aproxima os materiais. É por isso que um ímã consegue levantar um clipe ou um prego facilmente. Por outro lado, materiais como plástico, madeira ou vidro não reagem aos ímãs, então você pode manuseá-los sem a atração magnética. Não é fascinante como algo tão simples como um ímã pode mostrar a força da física em ação? Seja brincando com ímãs na geladeira ou fazendo experimentos na aula de ciências, você está testemunhando um fenômeno incrível que encanta as pessoas inteligentes há gerações. Descubra o encantador mundo dos cavalos Falabella. Essa raça única de mini-cavalos, originária da Argentina, combina todas as características incríveis dos cavalos comuns, mas em um tamanho compacto. Imagine um cavalo que é amigável, encantador e fácil de cuidar. Esses pequenos se tornam ótimos companheiros. Em média, eles atingem apenas 76 centímetros de altura, tornando os Falabella ideais para quem não tem espaço para um cavalo grande, mas deseja um amigo majestoso. Eles prosperam em lares amorosos e frequentemente formam laços fortes com seus donos, o que os torna excelentes para famílias e pessoas solteiras. Seu caráter dócil e travessuras brincalhonas podem trazer alegria a qualquer dia. Além disso, seu tamanho é perfeito para crianças aprenderem a cuidar de cavalos de forma segura.
Portanto, se você está procurando uma estrela para zoológicos de contato ou um complemento único para sua família, esses encantadores cavalos pequenos definitivamente merecem sua consideração. Você já se perguntou por que a Torre Eiffel tem escadas? A famosa Torre Eiffel possui 1.710 degraus, mas não fique animado se quiser subir até o topo. Os visitantes só podem acessar o segundo andar, que fica a cerca de 674 degraus de altura. A escada superior é exclusiva para manutenção e está fechada ao público. Por que isso? É uma questão de segurança. A administração prefere que a experiência seja agradável e não cansativa devido à longa subida. Além disso, do segundo andar, você tem uma vista panorâmica incrível de Paris, tornando um ótimo lugar para fotos e passeios. Se você se sentir corajoso, não hesite em conquistar esses 674 degraus. A subida pode ser uma experiência inesquecível, enquanto você aprecia as vistas e os sons de um dos monumentos mais famosos do mundo. Você sabia que Vênus gira em direção oposta? Ao contrário da maioria dos planetas do nosso sistema solar, Vênus gira no sentido horário, o que surpreende os cientistas. Acredita-se que essa rotação incomum ocorreu devido a uma forte colisão na história inicial do planeta. Quando Vênus ainda era jovem, provavelmente colidiu com um grande corpo celeste, o que alterou seu eixo de rotação e fez com que girasse na direção oposta. Isso significa que em Vênus, o Sol nasce a oeste e se põe a leste, o que é completamente oposto ao que observamos na Terra. Além disso, Vênus gira muito devagar, levando cerca de 243 dias terrestres para completar uma volta, enquanto sua órbita ao redor do Sol leva apenas cerca de 225 dias terrestres. Não é incrível como um evento tão significativo moldou Vênus em um mundo estranho que estudamos hoje? Sim, é verdade. A ilha Hugh, localizada a leste de Kolam Renang, Ukuran, na movimentada área das Olimpíadas, é uma encantadora ilhota que atende tanto os moradores quanto os turistas que desejam se locomover com facilidade. Os visitantes podem pegar um táxi para explorar as belas paisagens, as praias incríveis e as atrações únicas que a ilha oferece. Os táxis são especialmente convenientes, permitindo que os hóspedes viajem sem preocupações e desfrutem das vistas deslumbrantes do oceano. Não importa se você está indo para um churrasco na praia ou para um lugar tranquilo para um piquenique ao pôr do sol, os motoristas de táxi conhecem os melhores caminhos para tornar sua viagem inesquecível. Portanto, se você está planejando uma visita a esta ilha pitoresca, não se esqueça de aproveitar os serviços de táxi, que tornam a locomoção fácil. Você já imaginou patinar na superfície gelada de Europa? Essa lua incrível de Júpiter é diferente de tudo que vemos na Terra. Europa é completamente coberta por uma espessa camada de gelo, sob a qual, segundo os cientistas, existe um vasto oceano. Essa camada de gelo tem cerca de 16 a 24 quilômetros de espessura. Por causa dessa paisagem gelada, a ideia de patinar em Europa não é tão absurda. Com temperaturas que chegam quase a menos 260 graus Fahrenheit, você definitivamente vai precisar de roupas quentes. Mas imagine-se deslizando sobre uma superfície que pode esconder vida extraterrestre. A presença de água líquida sob o gelo levanta perguntas fascinantes sobre possíveis habitats fora da Terra. Então, ao explorar essa lua misteriosa, quem sabe quais segredos podem ser revelados ou quais experiências incomuns nos aguardam neste reino gelado. Um fato interessante sobre mensagens de spam. A primeira mensagem de spam conhecida data dos anos 1800, muito antes da internet. Ela foi enviada por telégrafo, marcando um momento fascinante na história das comunicações. Naquela época, as pessoas estavam apenas começando a explorar as possibilidades de mensagens instantâneas, e esse tipo de comunicação indesejada rapidamente se tornava irritante. O spam por telégrafo mostrou que o desejo de promover ou impor mensagens aos outros não é um problema moderno. Isso destaca que a tecnologia sempre teve dois lados, permitindo tanto a conexão quanto a irritação. Hoje, enfrentamos spam em nossos e-mails, redes sociais e até mensagens de texto. Embora a tecnologia tenha avançado, a frustração com mensagens indesejadas persiste há séculos. Não é interessante pensar que o spam digital que encontramos hoje tem raízes que remontam a mais de um século? É verdade sobre as igrejas de madeira da Romênia? Na bela região de Maramureș, na Romênia, você encontrará algumas das mais impressionantes igrejas de madeira da Transilvânia, construídas nos séculos 17 e 18.
Esses edifícios incríveis mostram a habilidade excepcional dos carpinteiros romanos, com suas altas torres que parecem tocar o céu. Cada igreja é adornada com pinturas tradicionais que contam histórias bíblicas e refletem as profundas raízes culturais da região. Os padrões elaborados e os detalhes minuciosos não são apenas bonitos, mas também representam séculos de história e devoção. Ao caminhar pela cidade, você sentirá uma conexão com o passado, pois cada viga de madeira e cada ornamento esculpido falam do talento de quem os criou. Os visitantes frequentemente se surpreendem com a forma como essas igrejas resistiram ao teste do tempo, permanecendo firmes apesar dos rigorosos invernos romanos. Se você estiver em Maramuresh, não deixe de explorar essas maravilhas arquitetônicas. Então, o que torna essas igrejas de madeira tão especiais? Você já se perguntou por que os videogames são considerados arte? Em 2012, o Instituto Smithsonian deu um passo importante ao reconhecer oficialmente os videogames como uma forma de arte. Esse reconhecimento veio acompanhado de uma exposição empolgante que mostrou a evolução dos videogames, destacando seu desenvolvimento não apenas como entretenimento, mas também como meio de narrativa e criatividade. A exposição apresentou jogos icônicos como Pac-Man e Myst, além de efeitos visuais impressionantes e exposições interativas. Os visitantes puderam entender como os jogos unem tecnologia, design e arte, criando experiências imersivas. Essa mudança de percepção inspirou mais artistas e desenvolvedores a verem seu trabalho de uma perspectiva artística, resultando em designs de jogos inovadores e narrativas únicas. À medida que a indústria de jogos continua a crescer, muitos se perguntam quais novas expressões artísticas surgirão a seguir. É um momento empolgante tanto para os gamers quanto para os artistas. Prepare-se para conhecer a mulher mais flexível do mundo. Julia Guntel, conhecida como Zlata, é a detentora do título de mulher mais flexível do planeta. Ela começou sua jornada como acrobata aos 10 anos e dedicou sua vida a aprimorar suas habilidades. Sua incrível flexibilidade permite que ela execute truques impressionantes que deixam o público sem palavras. Todos os dias, ela treina intensamente, focando em força, equilíbrio e flexibilidade, para que seu corpo possa atender às exigências de sua arte. Desde dobrar-se para trás até poses incríveis que parecem impossíveis, Zlata transforma seu corpo em uma verdadeira obra de arte. Suas apresentações não apenas mostram seu talento, mas também inspiram muitos a explorar os limites de suas capacidades físicas. Você já se perguntou o que é necessário para alcançar uma flexibilidade tão extraordinária? Prepare-se para se surpreender com o efeito da verdade ilusória. Esse fascinante fenômeno psicológico mostra como nossa mente pode ser enganada, fazendo-nos acreditar em informações falsas. Quando ouvimos uma afirmação várias vezes, mesmo que não seja verdadeira, começamos a aceitá-la como fato. Imagine ver um boato sobre uma celebridade nas notícias várias vezes. Eventualmente você pode esquecer que é apenas uma fofoca e acreditar nisso como se fosse real. Esse efeito influencia como lembramos das informações e pode até moldar nossas decisões sem que percebamos. Pesquisadores descobriram que o efeito da verdade ilusória pode afetar tudo, desde nossas opiniões sobre questões políticas até nossas visões sobre saúde e segurança. Isso destaca a importância de termos uma postura crítica em relação às informações que encontramos. Então, da próxima vez que você ouvir algo estranho, pense em quantas vezes já ouviu isso antes. Pode ser que esteja mais relacionado a um hábito do que a verdade. Acredite ou não, mas Catternes está reinventando a arte. Com apenas 24 anos, esse artista inovador está elevando a pintura a um novo patamar, criando carros tridimensionais e imagens que literalmente saem da tela. Usando uma combinação única de técnicas, Catternes une a pintura tradicional com elementos esculturais modernos, tornando suas obras não apenas visualmente impressionantes, mas também interativas. Ao se aproximarem da arte, os espectadores podem perceber profundidade e movimento, transformando a experiência em algo realmente imersivo. Essa nova abordagem desafia nossa percepção sobre arte, expandindo limites e convidando todos a participar de uma exploração lúdica. Imagine entrar em uma galeria e sentir que pode tocar um carro em alta velocidade, ou se encontrar dentro de uma cena urbana agitada. As obras de Catternes não são apenas imagens bonitas, mas geram discussões sobre como a arte pode ser no século XXI, o que a próxima geração de artistas criará, inspirada por essa emocionante evolução. Você já percebeu o cheiro da chuva?
Esse aroma terroso agradável que sentimos quando a chuva começa tem uma explicação científica surpreendente. Esse cheiro, conhecido como petrichor, surge principalmente de uma substância química chamada geosmina, que é liberada por bactérias no solo durante a decomposição de materiais orgânicos. Quando as gotas de chuva atingem o chão, elas capturam pequenas bolhas de ar que contêm geosmina e a liberam na atmosfera. É incrível pensar que o que muitos consideram apenas um cheiro refrescante é, na verdade, um sinal de vida prosperando sob nossos pés. Curiosamente, algumas plantas e até certos insetos são atraídos por esse cheiro, pois ele indica um ambiente saudável e rico em nutrientes. Na próxima vez que você sair após a chuva e respirar esse cheiro característico, lembre-se de que não é apenas agradável, é uma forma da natureza nos lembrar da importância das bactérias do solo em nosso ecossistema. Então, da próxima vez que chover, respire fundo e aprecie a ciência por trás desse aroma maravilhoso. E se eu disser que a infância de Katy Perry foi rigorosa? Crescendo em uma família religiosa, a cantora Katy Perry enfrentou dificuldades únicas. Sua mãe tinha crenças rígidas que moldavam o dia a dia deles, até influenciando o que ela podia comer. Por exemplo, Kate não podia comer cereais Lucky Charms, porque sua mãe associava a palavra sorte a Lúcifer. Isso significava que enquanto muitas crianças se deliciavam com os doces coloridos, Kate tinha que abrir mão deles e procurar outras opções para o café da manhã. As crenças de sua família iam além dos cereais. Ela tinha que chamar os ovos recheados de ovos dos anjos, uma maneira brincalhona, mas séria, de seguir os princípios religiosos. Essa educação cheia de restrições pode ter inspirado Katy em sua criatividade, já que ela frequentemente mistura suas dificuldades pessoais com melodias vibrantes e memoráveis que ressoam com os fãs. Você consegue imaginar como seria sua música se ela tivesse crescido em uma família mais livre? E se você abrisse um paraíso para cobras? A ilha de Queimada Grande, um misterioso pedaço de terra na costa do Brasil, é famosa por sua população única de jararacas douradas. Essas cobras venenosas são perigosas e estão ameaçadas de extinção. Existem apenas cerca de 2.000 indivíduos, e o governo brasileiro restringiu o acesso à ilha para proteger esse frágil ecossistema. Essa cobra especial evoluiu para prosperar em seu habitat isolado, alimentando-se de aves que param na ilha durante a migração. Infelizmente, a perda de habitat e outras ações humanas aproximaram essas cobras da extinção. Por isso, a ilha está fechada para visitantes, o que só aumenta seu mistério. Imagine um lugar onde a natureza reina, mas apenas se for seguro. Você teria coragem de explorar esse santuário cheio de cobras? Adivinhe o que realmente move nosso arco-íris oculto? Existem cores no espectro infravermelho e ultravioleta que nossos olhos não conseguem ver, criando uma ampla gama de luz que parece uma arco-íris secreto. Podemos ver tons vibrantes de vermelho, azul e amarelo, mas há um mundo inteiro de cores além da nossa percepção. A luz infravermelha, que muitas vezes sentimos como calor, é usada em tecnologias como controles remotos e óculos de visão noturna. Por outro lado, a luz ultravioleta, que pode causar queimaduras solares, é importante para entendermos a natureza, ajudando as abelhas a encontrar flores. Esse fenômeno fascinante mostra o quão limitada é nossa percepção em comparação com a enorme variedade de cores na natureza. Imagine quanta beleza estamos perdendo. Pesquisadores estão constantemente estudando essas ondas invisíveis, revelando como muitos seres veem o mundo de maneira diferente. Quais outros mistérios da luz ainda podemos descobrir? Um fato interessante sobre a Via Láctea. O nome Via Láctea vem do termo grego Galaxias Keiklos, que significa círculo de leite. Esse nome mágico descreve perfeitamente a aparência da nossa galáxia, que se assemelha a uma faixa brilhante e difusa, se estendendo pelo céu noturno. Astrônomos antigos eram fascinados por esse arco luminoso e frequentemente olhavam para as estrelas em busca de respostas sobre o universo. Suas observações despertaram uma curiosidade coletiva que ainda nos inspira. Imagine-se sob um céu noturno claro, milhares de anos atrás, olhando para cima e vendo essa magnífica faixa celestial. Sem luzes da cidade, apenas um maravilhoso brilho puro. Com o tempo, essa admiração levou diferentes culturas a criar mitos e histórias sobre as estrelas. Mesmo hoje, muitos de nós somos fascinados pela Via Láctea, frequentemente nos reunindo em lugares remotos para apreciar sua beleza.
Essa admiração compartilhada ilustra o desejo da humanidade de entender o vasto universo. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, pense nos antigos astrônomos que nomearam nossa galáxia e acenderam essa eterna curiosidade. Incrível, mas é verdade. A atenção plena pode ajudar no sono. A atenção plena, uma técnica que ajuda a focar no momento presente, está se tornando popular para reduzir a ansiedade e preparar para uma boa noite de sono. Praticando atividades de atenção plena, como meditação ou exercícios de respiração, as pessoas podem acalmar a mente e diminuir a preocupação, criando um estado de tranquilidade que favorece o descanso. Embora muitos afirmem seus benefícios, é importante notar que a ciência ainda não comprovou sua eficácia para todos. Alguns acham que a atenção plena faz maravilhas, enquanto outros ainda têm dificuldades para adormecer. Mesmo assim, experimentar pode ser uma adição útil à sua rotina noturna. Então, por que não tentar isso esta noite e ver se focar na respiração ajuda a relaxar e a dormir melhor? Vamos revelar a verdade sobre o ouro líquido. Na Europa medieval, as pessoas realmente bebiam ouro líquido, acreditando que poderia curar suas doenças e até ajudá-las a viver mais. Essa crença estranha surgiu da ideia de que o ouro é muito puro, o que o tornava parecido com um remédio mágico. As pessoas adicionavam pequenos pedaços de ouro em bebidas ou remédios, esperando que isso as ajudasse a se livrar de várias enfermidades. Com o avanço da ciência, essas práticas estranhas desapareceram, dando lugar a métodos de tratamento mais eficazes. No entanto, a atração pelo ouro não sumiu. Hoje, ele ainda brilha em nossos tratamentos de beleza e saúde. Muitos produtos modernos se gabam das propriedades benéficas do ouro, afirmando que ele pode melhorar a pele e o bem-estar. Esse legado do ouro líquido mostra o quanto nossos antepassados se preocupavam com a saúde e o bem-estar, nos fazendo questionar: existem verdades ocultas por trás dessas práticas antigas? Difícil de acreditar, mas a Lua é artificial? Essa ideia fascinante sugere que a Lua pode ter sido criada por humanos, talvez até por alienígenas. Se isso for verdade, novas possibilidades se abrem sobre quanto tempo essas criaturas poderiam estar observando a humanidade. Imagine que alienígenas nos observam há milhares de anos, possivelmente influenciando eventos importantes em nossa história. Será que eles puderam guiar nosso desenvolvimento e moldar nossas culturas? Existem várias teorias que sugerem que, se a Lua for artificial, ela poderia funcionar como uma estação espacial ou base, servindo como um ponto de observação para civilizações avançadas. Essa teoria, embora controversa, nos faz refletir sobre nosso lugar no universo e se realmente estamos sozinhos. Seremos parte de um experimento maior ou de uma história cósmica? O que você acha que essas criaturas poderiam querer de nós, ou qual papel elas poderiam ter desempenhado na formação de nossas vidas? Você consegue adivinhar o que realmente ajuda na regeneração do nosso corpo? Surpreendentemente, tanto as pontas dos dedos quanto o fígado têm habilidades incríveis de regeneração. Quando pensamos em regeneração, podemos imaginar super-heróis, mas isso é pura biologia. As pontas dos dedos podem cicatrizar e até se recuperar após lesões graves. Se você perder a ponta de um dedo, o corpo não só cicatriza a ferida, mas também consegue regenerar a pele, a unha e até algumas estruturas subjacentes. Esse é um processo fascinante que depende de como nossas células se comunicam e trabalham juntas. Por outro lado, o fígado é conhecido por sua excepcional capacidade de regeneração. Este órgão pode voltar ao tamanho normal, mesmo após remoção cirúrgica ou danos devido a doenças. Células únicas do fígado, chamadas hepatócitos, podem se multiplicar rapidamente, permitindo a recuperação das funções. Essa habilidade é extremamente importante, pois o fígado desempenha um papel fundamental na desintoxicação do sangue e na produção de proteínas essenciais. Não é incrível como nossos corpos conseguem se restaurar e renovar de maneiras tão extraordinárias? Você já se perguntou por que existem zonkies? Quando uma zebra e um burro se cruzam, nasce um híbrido interessante chamado zonkey. O nome pode mudar dependendo dos pais. Se o pai é zebra e a mãe é burra, o filhote é geralmente chamado de zonkey. No entanto, se a zebra for a mãe e o burro o pai, ainda assim será um zonkey. Essa mistura divertida mostra como diferentes espécies podem se unir, criando algo único.
Os zonkies herdam características de ambos os pais, frequentemente exibindo uma combinação das listras da zebra e a robustez do burro. Esse híbrido geralmente é estéril, o que significa que não pode se reproduzir como seus pais. Embora os zonkies não sejam tão comuns quanto outros híbridos animais, eles chamam a atenção por sua aparência incomum e nome divertido. Então, da próxima vez que você ver um zonkey, aprecie a incrível conexão entre as espécies que os trouxe à vida. A incrível verdade sobre o metabolismo e a forma do corpo. Existe uma ideia comum de que pessoas magras têm um metabolismo rápido, mas isso nem sempre é verdade. Você sabia que pessoas com um corpo mais esbelto podem ter um metabolismo mais lento? Essa realidade surpreendente se deve ao fato de que os músculos queimam mais calorias do que a gordura. Músculos são tecidos ativos que utilizam energia, mesmo em repouso, enquanto a gordura é mais como um depósito passivo. Por isso, quem tem mais massa muscular geralmente tem um metabolismo mais rápido. Isso significa que, se alguém parece magro, mas tem pouca musculatura, pode não queimar calorias tão rapidamente quanto uma pessoa com mais músculos, independentemente do peso. Então, da próxima vez que você pensar em metabolismo e fitness, lembre-se de que a massa muscular desempenha um papel fundamental em como nossos corpos utilizam energia. Você sabia que a couve é composta em 92% de água? Surpreendente, não é? Isso a torna uma ótima opção para manter a hidratação. Esse alto teor de água não é exclusivo da couve. Outros vegetais, como abobrinha, aipo e rabanete, têm até mais, cerca de 95% de água. Consumir esses vegetais ricos em água é uma excelente maneira de saciar a sede e obter as vitaminas e minerais necessários. A couve não só refresca, mas também é cheia de nutrientes como vitamina K, vitamina C e fibras, e é baixa em calorias. Isso significa que você pode petiscar, sem se preocupar com as calorias. Além disso, a couve é versátil em pratos como saladas, sopas ou refogados, tornando-se um ótimo complemento para qualquer refeição. Portanto, não importa se você a corta para uma salada ou a cozinha em um prato quente, você não só melhora a hidratação, mas também adiciona nutrientes valiosos à sua dieta. Quem diria que algo tão simples poderia ser tão benéfico para a saúde? Malcolm Loud, um engenheiro irlandês-americano inovador, teve um papel fundamental na segurança automotiva moderna ao inventar os freios hidráulicos. Esses freios revolucionaram a forma como os carros param, dando aos motoristas muito mais controle e reduzindo a distância de parada. Antes da invenção de Loud, os carros usavam sistemas de freio menos eficientes, o que frequentemente resultava em situações perigosas. Seu impacto não parou por aí. Ele também fundou uma empresa dedicada a melhorar a tecnologia automotiva. Um fato interessante: para facilitar a vida dos clientes, a empresa de Loud mudou seu nome para Lockheed, para que as pessoas não tivessem dificuldade em pronunciar seu sobrenome. Hoje, consideramos os freios hidráulicos algo comum, mas graças à genialidade de Loud, dirigir se tornou mais seguro e confiável do que nunca. Não é incrível como as ideias de uma única pessoa podem impulsionar toda uma indústria? Um fato interessante sobre filhotes de guepardos. Na natureza, apenas 5–10% dos filhotes de guepardos chegam à idade adulta, o que destaca sua luta pela sobrevivência. Esses adoráveis gatinhos enfrentam muitas ameaças, incluindo predadores como leões e hienas, além de doenças que podem se espalhar rapidamente entre eles. Os guepardos são realmente uma das espécies de grandes felinos mais vulneráveis. Suas manchas os ajudam a se camuflar na savana, mas eles ainda não conseguem evitar todos os perigos. Por isso, os esforços de conservação são extremamente importantes. Organizações que trabalham para salvar guepardos focam na proteção dos filhotes e de seus habitats, criando espaços seguros onde esses grandes gatinhos brincalhões podem crescer. Seu trabalho inclui reduzir conflitos entre humanos e a vida selvagem, além de preservar paisagens abertas necessárias para a sobrevivência dos guepardos. Quanto mais pessoas se conscientizarem sobre esses problemas, mais poderão ajudar nesses projetos de conservação, garantindo que futuras gerações possam desfrutar da beleza desses magníficos seres na natureza. Pronto para descobrir como você pode ajudar na conservação dos guepardos? O que realmente desperta nosso interesse pelo espaço? A incrível distância entre a Terra e a Lua nos oferece uma perspectiva impressionante sobre a imensidão do universo. Acredite ou não, essa distância é tão grande que todos os planetas do nosso sistema solar caberiam confortavelmente nesse espaço vazio.
Imagine que estamos nos estendendo da nossa planeta azul até a Lua e percebemos que há espaço suficiente para Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, alinhados. Essa ideia surpreendente não só revela o imenso vazio do cosmos, mas também destaca o quão pequeno e isolado é o nosso canto do universo. Explorar tais distâncias nos faz refletir sobre o que existe além do nosso sistema solar e acende nossa curiosidade para saber mais sobre o espaço. Não é incrível pensar nas aventuras que estão esperando para serem descobertas na vastidão do cosmos? Você sabia que as corujas têm 3 pálpebras? Essa característica incrível ajuda essas aves extraordinárias a ver bem e a se manter saudáveis em seu habitat. Quando as corujas piscam, a pálpebra superior desce, limpando os olhos de sujeira. Mas não é só isso. A pálpebra inferior protege os olhos durante o sono, fechando-os bem. A terceira pálpebra, chamada de membrana nictitante, também desempenha um papel importante. Ela desliza sobre o olho, protegendo-o da poeira e outras partículas, além de manter a umidade. Essa adaptação especial é muito importante para as corujas, especialmente porque elas são predadoras noturnas, que dependem de uma visão excelente para encontrar presas no escuro. Imagine ter uma camada extra de proteção para os olhos, enquanto você caça e voa. A natureza não é incrível? Entender como essas características ajudam as corujas a sobreviver faz com que a gente valorize ainda mais esses seres misteriosos. Você sabia que a fé pode nos curar? O efeito placebo mostra o poder surpreendente da nossa mente. Quando as pessoas recebem tratamentos que não contêm substâncias ativas, como um comprimido de açúcar ou uma solução salina, muitas vezes relatam melhora apenas porque acreditam que isso vai ajudar. Esse fenômeno fascinante demonstra como nossos pensamentos e sentimentos podem impactar nossa saúde física. Estudos mostraram que pessoas com dor ou depressão podem melhorar significativamente após receberem tratamento placebo. É como se o cérebro enviasse sinais ao corpo, iniciando processos de cura apenas com base na expectativa. Essa reação pode ser tão forte que profissionais de saúde frequentemente utilizam placebo em testes clínicos para avaliar a eficácia de novos medicamentos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que melhorou após um tratamento, pense no incrível papel que a fé desempenha em nosso bem-estar. Você pode acreditar que uma lagartixa inspirou o Dilophosauro? Essa conexão fascinante vem de uma lagartixa com colar, famosa por sua impressionante crista em forma de leque. No icônico filme Parque dos Dinossauros, o Dilophosauro é retratado como um dinossauro que cospe, com uma crista vibrante que captura a imaginação do público. Os criadores do filme se inspiraram na crista colorida da lagartixa, que pode se abrir para ameaçar predadores ou atrair parceiros. Essa adaptação única não é apenas para a beleza, ela tem funções reais na natureza. Usando a lagartixa como inspiração, os criadores de Parque dos Dinossauros adicionaram um elemento de realismo ao design do dinossauro, dando à história uma reviravolta empolgante. Os fãs do filme podem ficar animados ao saber que criaturas do nosso mundo podem inspirar a criação de monstros em universos fantásticos. Então, da próxima vez que você assistir Parque dos Dinossauros, lembre-se de que lagartixas selvagens da vida real ajudaram a criar a mágica do cinema. Descubra como o Nilo influenciou a agricultura do Antigo Egito. O rio Nilo era essencial para o Antigo Egito, fornecendo a água necessária para a agricultura. Todo ano, o rio transbordava, deixando um solo fértil nas terras ao redor. Essa inundação anual era tão importante que os egípcios criaram um sistema complexo para medir sua intensidade. Os agricultores observavam os níveis da água e registravam suas variações para prever a colheita que poderiam obter. Essas previsões eram fundamentais para calcular os impostos, influenciando quanto os agricultores deveriam pagar ao governo, dependendo da colheita esperada. Quanto melhor era a inundação, mais abundância eles podiam esperar, e assim o sistema garantiu uma tributação mais justa. É surpreendente pensar que essa prática antiga de medir o Nilo não apenas sustentava seu modo de vida, mas também moldava a economia de uma das maiores civilizações da história. Você pode se surpreender com tatuagens hiperrealistas. Essas incríveis obras de arte alcançaram um nível tão alto que podem imitar adesivos, enganando nosso olhar e fazendo-nos acreditar que estão realmente colados na pele.
Artistas modernos utilizam técnicas avançadas e tintas inovadoras para criar tatuagens que parecem tão realistas que é difícil diferenciá-las de adesivos de verdade. Esse processo se baseia em um profundo entendimento de sombras, reflexos e texturas da pele, permitindo que os tatuadores criem efeitos visuais que brincam com nossa percepção. Imagine andar com uma tatuagem de um personagem de quadrinhos ou de uma pedra preciosa brilhante que parece colada diretamente na sua mão. O mundo da body art está em constante evolução e as tatuagens hiperrealistas podem se tornar a próxima grande tendência. Esses designs podem variar de brincalhões a surpreendentemente realistas, tornando-os ideais para quem deseja expressar sua individualidade de uma maneira única. Então, você consegue se imaginar com uma tatuagem que desfoca as fronteiras entre arte e realidade. E se eu disser que as corujas têm pernas escondidas? Apesar de sua aparência robusta e peluda, muitos ficam surpresos ao descobrir que a maior parte das pernas das corujas, na verdade, se esconde sob seus corpos arredondados. Esse design inteligente as ajuda a manter o calor e a parecer fofas, economizando energia. Quando essas criaturas incríveis voam, suas pernas podem se estender, permitindo que vejamos seu comprimento total. No entanto, as corujas geralmente mantêm suas pernas principalmente escondidas quando estão empoleiradas ou descansando. Essa adaptação não serve apenas a um propósito estético, ela as ajuda a serem caçadoras discretas, já que seus corpos camuflados se misturam perfeitamente ao ambiente. Então, da próxima vez que você ver uma coruja, lembre-se de que suas impressionantes pernas estão lá, apenas fora de vista, desempenhando um papel importante na sobrevivência e no comportamento da ave. Legal, né? Você pode se surpreender com o preço do Alasca. Em 1867, os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia por apenas 7,2 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 2 centavos por acre. Esse negócio foi um passo ousado e muito mais barato do que a compra de terras da China na época. Muitos duvidaram desse acordo, chamando-o de a loucura de Seward, em homenagem ao secretário de Estado William H. Seward, que organizou a transação. Eles se perguntavam por que os Kashankstiare investiriam em um território tão remoto e frio. No entanto, essa compra se mostrou uma decisão brilhante. Hoje, o Alasca é rico em recursos naturais, incluindo petróleo, ouro e madeira, tornando-se uma parte inestimável do país. Imagine se os Excel Astras Kaikwa tivessem escolhido o acordo com a China. Poderíamos ter perdido a enorme beleza e o potencial econômico que o Alasca oferece hoje. Essa compra não apenas expandiu o território do país, mas também abriu portas para experiências culturais únicas e paisagens deslumbrantes. Quem poderia imaginar que uma terra tão fria poderia se tornar um verdadeiro tesouro? Você sabia que seus olhos são campeões em exercícios? Em média, os músculos dos olhos se movem cerca de 100 mil vezes por dia, tornando-os um dos músculos mais ativos do corpo humano. Pense nisso. Toda vez que você pisca, muda o olhar ou observa ao redor, esses pequenos músculos entram em ação. Esse movimento constante ajuda a manter a saúde dos olhos e garante uma boa visão em diferentes distâncias. Assim como qualquer outro músculo, os músculos dos olhos se fortalecem com o uso. Então, exercícios regulares para os olhos, ou até mesmo ações simples como ler e trabalhar na tela, mantêm sua atividade. Curiosamente, essa incrível atividade não se resume apenas ao movimento. Ela também desempenha um papel importante na proteção dos seus olhos. Piscar, por exemplo, espalha lágrimas pela superfície do olho, mantendo-o úmido e protegido da poeira. Então, da próxima vez que você estiver lendo um livro ou assistindo a um filme, lembre-se, seus músculos oculares estão trabalhando duro para manter sua visão nítida e seus olhos confortáveis.